Bom, vamos começar sem a Raíssa, mantendo o nosso roteiro, nosso planejamento. E eu queria dizer que hoje é a nossa última aula. E nessa última aula, em vez de fazer uma síntese do que eu disse, eu pretendo aprofundar um pouquinho mais aquilo que eu disse a partir de algumas premissas que, do meu modesto ponto de vista, precisam ficar claras em função da rapidez dos acontecimentos, das transformações sociais, econômicas, tecnológicas, políticas e culturais, e a formação que nós tivemos nas faculdades de Direito. Tanto vocês quanto eu tivemos uma formação bastante próxima de uma abordagem kelseniana, de uma abordagem dogmática, de uma abordagem formalista. E essa abordagem hoje, basicamente, vai se distanciando da realidade, vai se tornando sucateada pela realidade em que nós vivemos. Por isso, eu começo esta aula de hoje com base em algumas premissas, ou seja, a minha aula de hoje é uma tentativa de começar dizendo que aquilo que nós aprendemos na faculdade exige uma requalificação a partir de uma nova visão de mundo. Não é? Basicamente, o que nós aprendemos na faculdade é que as formas territoriais, os espaços territoriais, os territórios, foram um fator estabilizador da organização do poder na primeira fase do mundo moderno. Quer dizer, quando nós olhamos ali nos séculos XVII, XVIII, a Guerra dos 30 Anos, nós vamos perceber, principalmente na Europa, nós vamos perceber que a grande dificuldade naquele momento de constituição do Estado moderno estava exatamente na administração, na gestão das fronteiras. E a partir dali há uma grande, depois dessas guerras, há uma grande negociação e um grande acordo, e a partir desse acordo nós temos a delimitação das fronteiras e o surgimento da noção de soberania. A noção de soberania se torna fundamental para que nós possamos pensar o direito dentro de uma perspectiva, vamos dizer, de um sistema estruturado de regras, de normas. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que, a partir dali, com a noção de soberania, nós vamos ter a noção da titularidade do poder legislativo. O Estado tem a capacidade de tomar as decisões nos limites do seu território. É isso que eu quero dizer. As formas territoriais foram um fator estabilizador de organização do poder na primeira fase do mundo moderno. Ocorre agora, na passagem do século XX para o século XXI, que tudo isso mudou. Nós estamos vendo isso de uma maneira muito clara. Com o avanço das tecnologias de comunicação, com o avanço do fenômeno da transterritorialização dos mercados, a chamada globalização econômica, as estruturas territoriais de organização do poder já não conseguem mais enfrentar as novas dinâmicas econômicas e financeiras. Quer dizer, o Estado, com aquela noção de jurisdição presa aos limites do seu território, não consegue enfrentar os problemas de governabilidade de mercados financeiros globalizados. Quer dizer, nós temos aí uma incompatibilidade entre a capacidade de atuação do Estado, que termina nos limites do território, eu falo aí do Estado-nação, e mercados globalizados que atuam de uma maneira transterritorializada. Quer dizer, uma das dificuldades que nós vamos ter do ponto de vista do sistema jurídico e da nossa formação jurídica é tentar entender exatamente essa dificuldade, este impasse, não é? Com o avanço da tecnologia e da transterritorialização dos mercados, as estruturas territoriais de organização do poder, isto é, as estruturas baseadas na ideia de soberania, já não conseguem enfrentar as novas dinâmicas econômicas e financeiras. Muitos dos problemas de governabilidade do mundo atual, muitos dos problemas de, vamos dizer, ingovernabilidade do mundo atual, se devem ao choque entre os sistemas político e jurídico, entre os sistemas jurídico e econômico. Não é? Nós vamos perceber que há uma enorme dificuldade do Estado de lidar com novos espaços, com novos sistemas que não dependem, digamos assim, de um ambiente físico, mas dependem de um ambiente tecnológico. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que quando nós olhamos a economia, quando nós olhamos a ciência, quando nós olhamos o meio ambiente, ou seja, quando nós olhamos essas temáticas novas, nós vamos perceber que há uma certa incompatibilidade entre essas temáticas, elas são transterritoriais, elas são difusas, não é? E as capacidades de controle, a capacidade de controle dos Estados nacionais.
Nós estamos vendo isso amanhã, quando começar essa reunião do meio ambiente. Nós estamos vendo isso na questão da pandemia, o conceito de pandemia é o conceito de uma crise de saúde pública transterritorial. Nós estamos vendo isso na questão relativa à ciência, não é? E essa distribuição das vacinas, privilegiando primeiramente os países mais ricos e as economias desenvolvidas em detrimento dos países africanos. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Muitos dos problemas de ingovernabilidade do mundo contemporâneo se devem a um choque entre o sistema jurídico-político preso àquela visão de mundo territorial, a uma ideia de soberania, e, de outro lado, não é? Os novos ambientes de negócios, os novos mercados financeiros, as novas arenas que são transterritoriais pela sua própria natureza, como é o caso da crise de saúde pública ou da pandemia, como é o caso do meio ambiente, como é o caso dos mercados transterritorializados. Por isso é que nós estamos percebendo que as formas territoriais de direito, as formas de controle jurídico com base territoriais, estão sendo progressivamente substituídas por estruturas funcionalmente diferenciadas. Quer dizer, aquelas bases territoriais, do ponto de vista jurídico, que giram em torno do Estado-nação, estão perdendo espaço para um ambiente externo, estão perdendo espaço para mercados interconectados que são geridos por organizações multilaterais, por organizações internacionais, por organizações supranacionais. Ou seja, nós estamos começando a perceber claramente o aparecimento de um tipo de controle mundial que vai se desenvolvendo por meio de sistemas internacionais funcionalmente diferenciados. É aquilo que eu volto a chamar de complexidade, não é? Complexidade é a tendência que a sociedade tem de se subdividir em sistemas funcionalmente diferenciados. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro, nas diferentes áreas do conhecimento, nas diferentes áreas da economia e nas diferentes áreas da cultura. Quer dizer, as formas territoriais estão sendo progressivamente substituídas por estruturas funcionalmente diferenciadas. Da ideia de governo, se caminha para a ideia de equilíbrio entre diferentes sistemas de controle. Quer dizer, o direito baseado naquela visão monista, naquela visão reducionista, em que nós reduzimos o direito ao direito do Estado e o direito do Estado a um direito constitucionalizado, essa visão vai se tornando anacrônica. Nós vamos ter de lidar agora com um direito globalizado, com um direito que tem diferentes facetas, com um grande sistema jurídico que vai se subdividindo em subsistemas jurídicos, subsistemas legais, funcionalmente diferenciados, que tendem a se subdividir em subsistemas ainda mais diferenciados. Como é que nós equilibramos tudo isso? Não é? Como é que nós equilibramos tudo isso? Quer dizer, nesse momento, nós estamos assistindo uma tensão entre espaços nacionais homogêneos e espaços transterritoriais heterogêneos. Espaços nacionais homogêneos estão tensionados com espaços transterritoriais heterogêneos. Com isso, nós estamos vendo uma tendência dos Estados de cederem parte da soberania ao exterior como condição de manter a sua governabilidade. Os Estados, como razão de sua sobrevivência, estão se reformulando, estão se reconfigurando. E, com isso, eles estão abrindo mão de parte da sua titularidade da iniciativa legislativa para fora. E estão abrindo também mão de parte da sua titularidade da iniciativa legislativa para a sua própria sociedade. É o que na sociologia do direito nós chamamos de uma fuga para cima e uma fuga para baixo. Quer dizer, o Estado abre mão da regulação, joga parte da responsabilidade para os organismos multilaterais. Hoje, nós vamos perceber que os organismos multilaterais estão produzindo minutas de leis e estão fazendo com que os Estados-nação internacionalizem essas minutas. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como eu disse há algumas aulas, vem redigindo minutas a respeito do direito penal econômico internacional, sob a justificativa de combater o crime organizado, a corrupção generalizada e as organizações mafiosas e terroristas. O Banco de Compensações Internacionais, sediado na Basileia, vem pautando as reformas bancárias e vem pautando a atuação dos bancos centrais. A Organização Mundial do Comércio vem procurando, não é, fixar balizas para o que ela chama de um comércio mundial justo, onde os países asiáticos não se sintam tentados a utilizar a negação dos direitos como dumping para cima das democracias ocidentais, ou seja,
Quando uma ditadura asiática não tem direito, ela não coloca no preço final dos seus produtos fabricados ou dos seus serviços vendidos ao exterior o chamado custo país. E isso gera um fenômeno dramático de reformas nos países ocidentais, gera crises democráticas nos países ocidentais. Então, o que é que nós estamos percebendo? O Banco Mundial tem uma função, a OCDE tem uma função, a Organização Mundial da Saúde tem uma função, o Banco de Compensações Mundiais tem uma função, e com isso nós estamos percebendo que nós estamos entregando parte daquele controle direto da administração pública do Estado para fora do Estado. Quer dizer, o Estado passa a importar a legislação, ele passa a nacionalizar aquilo que vem de fora, ele não produz a direito que ele aplica. Na maior parte das vezes, nos setores mais estratégicos da economia, o Estado aplica um direito que é posto, um direito que é concebido, que é formulado por organismos multilaterais. E, ao mesmo tempo, o Estado também tem uma fuga para baixo. Essa fuga para baixo é a ideia de que o Estado procura diminuir o máximo possível a sua intervenção na sociedade. Ele trabalha na ideia de que quanto mais ele sair da sociedade, ou melhor, quanto mais ele desregulamentar a sociedade, quanto mais ele desburocratizar a sua conduta, quanto mais ele deslegalizar direitos, quanto mais ele desconstitucionar direitos, ele vai deixando uma situação de vazio. E a sociedade, como desafio de sua sobrevivência, vai buscando uma espécie de autorregulação. Essa é uma estratégia que vem sendo feita já há algum tempo, pelo menos há 20 anos, um pouquinho mais, 25 anos, patrocinada pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e essa estratégia é o que nós chamamos de uma estratégia de fuga para baixo. A estratégia de fuga para baixo é uma estratégia de desjuridificação. Essa estratégia de desjuridificação é desjuridificar as relações sociais, diminuir a densidade jurídica, fazer com que as nossas interações sejam mais livres de, vamos dizer, controles jurídicos. A desjuridificação se dá em 3 etapas, segundo a OCDE e segundo o Banco Mundial. Ela se dá, primeiro, por uma etapa de deslegalização, segundo, ela se dá por uma etapa de informalização da justiça, e, em terceiro lugar, ela se dá por um processo de desjudicialização. Vejam, se vocês olharem, o palavrório parece meio sofisticado, mas é um linguajar novo da sociologia do direito, da teoria do direito, da filosofia do direito, mas é um linguajar fácil de ser percebido. A tendência da fuga para baixo é o Estado diminuir a regulação da sociedade, diminuir a sua atuação. Como é que ele faz? Ele faz por meio de 3 etapas, uma depende da outra. A primeira etapa é deslegalizar, é desburocratizar, é descriminalizar, é desregulamentar, é desconstitucionalizar. Vejam, o Estado procura sair, não é, do controle. Como é que ele faz essa saída do controle? Ele despenaliza, ele desburocratiza, ele desregulamenta, ele desconstitucionaliza, ele deslegaliza, quer dizer, ele procura, de certo modo, intervir o mínimo possível. Com isso, ele deixa para a sociedade um enorme vazio e, nesse sentido, as cadeias produtivas, quer dizer, as empresas nas cadeias produtivas, as entidades sociais, os organismos sociais, como o Rotary Club, Lions Club, os movimentos sociais, como o MST, ou o Movimento dos Trabalhadores Urbanos Sem Teto, todos eles vão tentando, num processo de erro e acerto, num processo de experimentação, desenvolver estratégias de autorregulamentação. Em seguida, vocês têm a segunda etapa. Essa segunda etapa é a etapa da informalização da justiça. Quer dizer, é a etapa que vocês vão perceber introduzida no Brasil pela Emenda 45 de 2004. É a reforma do judiciário que procura, não é, de certo modo, fazer com que os conflitos de massa se esgotem na primeira instância. Daí, então, uma série de medidas que tentam dificultar a subida dos conflitos de massa para a segunda instância. Vocês vão ter mandados de injunção, vocês vão ter cláusula impeditiva de recursos, vocês vão ter o princípio da repercussão geral. Quer dizer, o que vocês vão ver é uma tentativa de reduzir o alcance do processo civil ou do alcance do processo penal, desburocratizar o direito processual, agilizar a tramitação dos processos e fazer com que os juízes de primeiro grau interpretem e sejam obrigados, na sua interpretação para aplicar o direito, a não criar novo direito, a não usar princípios, a seguir a jurisprudência firmada pelos tribunais superiores.
Quer dizer, a ideia aí é eliminar os princípios do ordenamento jurídico. Os princípios, pela sua própria natureza, são polissêmicos. Eles têm vários sentidos, eles têm sentidos amplos. Por exemplo disso é o princípio social da propriedade. O que quer dizer esse social? O princípio social do contrato. O que quer dizer esse social na questão do contrato? Isso é o conceito polissêmico que a teoria geral do direito criou para permitir que o direito desse conta das sociedades complexas. O que o Banco Mundial vem fazendo, a instância, se sentem estimulados não a aplicar o direito positivo pelas regras, mas a aplicar os princípios. E quando eles interpretam os princípios, eles estão legislando. E cada juiz interpreta da sua própria cabeça, conforme a sua formação, conforme a faculdade em que se formou, conforme o ambiente cultural em que vive, os princípios. E com isso ele acaba criando o direito, e nós temos aí vamos dizer, uma criação desordenada a partir de uma interpretação dos direitos na primeira instância. Qual é a lógica da informalização da justiça? É eliminar do ordenamento jurídico os princípios, só deixar as regras têm um sentido mais fechado, e as regras permitem uma jurisprudência decidida pelos tribunais superiores, e os juízes ficariam obrigados a aplicar essa jurisprudência. Com isso, o que nós estamos vivendo é claramente a ideia, não é, também de uma justiça mais soft, uma justiça que abre caminho para a arbitragem nos conflitos mais importantes e que envolvam tecnologia e que envolvam grandes questões corporativas. E a última, vamos dizer, etapa desse processo de desjuridificação é a ideia de desjudicialização. Essa ideia de desjudicialização é a transferência da competência de resolução de conflitos para comissões paritárias de empregados e empregadores, para a arbitragem, para os conselhos de ética corporativa das empresas. Quer dizer, a ideia aí claramente é quebrar a autonomia, quebrar a exclusividade do judiciário na resolução dos conflitos. Quer dizer, a ideia é pluralizar os espaços, as arenas de resolução dos conflitos, permitindo que nós temos, se por um lado a autorregulação, por outro lado nós vamos permitir mecanismos autorreguladores e autorresolutores de conflitos paralelamente ao judiciário. Por isso é que o judiciário tem uma forte tensão, uma forte resistência. O judiciário é muito conservador no sentido de aceitar esse processo de desjuridificação. Nas universidades públicas, eu disse a vocês na aula da semana retrasada, nós temos muitos juízes que são professores de direito. Esses juízes resistem a olhar essas transformações jurídicas que eu estou mencionando. O maior exemplo é o que ocorreu na Faculdade de Direito. Os alunos perceberam que o mercado de trabalho hoje, na advocacia, exige cada vez mais uma percepção da autorregulação. A autorregulação leva à necessidade que o advogado tem de ser extremamente criativo na formatação de acordos e contratos para subsistemas especializados, cada vez mais especializados no campo da sociedade e da economia. Enquanto isso, os juízes têm uma formação geral, os juízes têm uma formação absolutamente genérica, não é? E eles têm um medo muito grande de perder espaço profissional, espaço institucional para esses novos mecanismos de resolução dos conflitos, como a arbitragem, como os conselhos corporativos, de ética corporativa, melhor dizendo, nas cadeias produtivas. O grande exemplo disso foi a Faculdade de Direito. Ela resistiu a uma pressão dos alunos que queriam uma disciplina de arbitragem. Depois de muita pressão, a faculdade cedeu, criou uma disciplina de arbitragem. Essa disciplina de arbitragem era uma disciplina eletiva e, para lecionar essa disciplina, foi feito um concurso. A Faculdade de Direito selecionou, num concurso público, um desembargador para ser o professor do curso de arbitragem, cuja tese de doutorado era uma tese contrária à arbitragem. Quer dizer, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que nós estamos vivendo o que nós chamamos de guerras palacianas na sociologia do direito. Quer dizer, um confronto entre gerações de juristas, um confronto entre faculdades de direito, um confronto entre carreiras jurídicas e coisas desse tipo. Portanto, não é? O que eu estou tentando dizer é que, por trás dessa tensão entre espaços nacionais homogêneos e espaços transterritoriais heterogêneos, os Estados estão cedendo parte da sua soberania ao exterior e parte da sua soberania para a própria sociedade civil, não é? E aí nós vamos começar a perceber também um outro processo que o curso procurou mostrar a vocês. O Estado, além das dificuldades de gerir as decisões que cruzam fronteiras, quer dizer, os problemas que vão surgindo, como meio ambiente, como pandemia,
são problemas transterritoriais e a autoridade do Estado termina nos limites de um território, nós vamos perceber também que os problemas que estão surgindo são cada vez mais sofisticados. E essa sofisticação, essa tecnicalidade dos problemas que estão surgindo, exigem um conhecimento jurídico interdisciplinar, exigem um ator jurídico cada vez mais capaz de ter um domínio transversal do direito, que tem de ter um diálogo com os economistas, que tem de ter um diálogo com os engenheiros, que tem de ter um diálogo com os administradores, que tem de ter um diálogo com os especialistas em ciência atuarial e contabilidade. Ou seja, nós vamos ter de começar a perceber que nós caminhamos para um mundo tecnicamente cada vez mais diferenciado. O conceito de complexidade vai, de certo modo, alinhando aula a aula desse curso que eu dei a vocês. Volto a dizer, complexidade é a tendência que a sociedade tem de se subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados. Se a sociedade se subdivide em sistemas funcionalmente diferenciados, nós vamos precisar de um direito capaz de acompanhar essa diferenciação. E esse direito, para ser formulado, precisa de um jurista que tenha noção, que tenha competência, que tenha formação, que tenha preparo teórico para entender esse processo de diferenciação funcional. O que é que nós temos hoje? O que nós temos hoje é uma situação dramática. O jurista não sabe, os juízes, promotores, defensores públicos não têm uma formação, mesmo os advogados tradicionais, não têm uma formação que lhes dê a capacidade de acompanhar os desafios de uma sociedade cada vez mais diferenciada. Mas as empresas têm, os organismos multilaterais têm, as ONGs têm. E aí nós temos também mais um impasse. Qual é o impasse que nós temos? Quem tem autonomia estatal para tomar decisão, não sabe tomar decisão porque não tem formação jurídica interdisciplinar. A sua formação jurídica ficou presa aos estilos ruy-barbosianos e Pontes Mirandiano do século XX, não é? E, ao mesmo tempo, quem sabe fazer não tem a autoridade do Estado. Quer dizer, ele está numa empresa estatal, quer dizer, é um advogado público que pertence a uma elite cosmopolita de negócios, ou é um procurador do Estado, mas que também mantém uma interação com um organismo multilateral. É o que a gente chama de uma advocacia pública estruturante. São minorias, não é, daqueles que se formaram em direito. A grande maioria não é capaz, não é, de entender o que está acontecendo no mundo. E isso nos traz um problema. Quem tem a jurisdição para tomar decisões não sabe tomar decisão. Quem sabe tomar a decisão, que pertence a uma elite cosmopolita de negócios ou uma advocacia pública estruturante, está limitado por uma estrutura jurídica ultrapassada por parte do Estado. Quer dizer, nós temos aí mais um choque estrutural. O tempo todo, nessas duas últimas aulas, eu chamo a atenção de vocês para esses choques estruturais. O choque estrutural em matéria de tempo entre a economia e o direito e a democracia, vamos dizer, o choque estrutural entre os espaços nacionais homogêneos e os espaços transterritoriais heterogêneos, o choque entre a capacidade que o Estado tem de intervir, ao mesmo tempo a consciência que ele sabe que se ele intervir, ele corre o risco de se desmoralizar porque ele vai ser ineficaz, e agora vocês têm também essa dificuldade, que é o fato de que quem pode legalmente gerir o Estado não tem a competência necessária. Por outro lado, quem tem competência não tem legitimidade, não foi votado. Não é? Nós percebemos claramente isso. Vejam, nós temos um presidente da República semi-alfabetizado, com um ministério muito fraco, vejam o que aconteceu com a CAPES anteontem, e ao mesmo tempo eles podem tomar decisões, mas não sabem tomar decisões. Por outro lado, se nós olharmos, nós vamos perceber que os organismos de ciência, as entidades particulares ou institucionais de ciência, não podem tomar decisões de matéria de políticas públicas, mas sabem tomar essas decisões e lançaram cartas em defesa da ciência no Brasil, cartas em defesa da CAPES, Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, e carta de defesa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ao mesmo tempo, nós estamos percebendo também que o sistema financeiro, o comércio mundial, a proteção ambiental e o enfrentamento da pandemia são demasiadamente importantes para serem entregues a organizações privadas e são demasiadamente complexos para serem entregues para administrações públicas tradicionais. Ou seja, nós estamos vivendo dilemas atrás de dilemas. O sistema financeiro, o comércio mundial, a proteção ambiental são demasiadamente importantes para serem entregues a organizações privadas, mas são também demasiadamente sofisticadas e complexas para serem geridas por administrações públicas tradicionais. Ou seja, o que é que nós temos aí?
nós temos uma dificuldade de consolidar uma estrutura jurídica capaz de dar conta dessa complexidade toda. Em outras palavras, o que é que eu procurei fazer ao longo desse curso? Eu procurei levantar algumas perguntas para poder identificar essas limitações estruturais e oferecer algumas respostas a vocês. Quais são essas perguntas? Essas perguntas são: como é que nós somos, vocês e eu, formados em direito, como é que nós somos, do ponto de vista da nossa formação profissional, capazes de interpretar acontecimentos sociais que provocam rupturas, quer dizer, que rompem a ordem vigente, que provocam bifurcações. Quer dizer, vejam, são pequenas bifurcações, mas dependendo da bifurcação, eu posso ser levado a uma posição à direita, uma posição à esquerda, uma posição para cima, uma posição para baixo, não é? Que provocam perturbações na ordem vigente. Quer dizer, há um processo de aceleração dos acontecimentos, há um processo de aceleração do tempo. Esse processo de aceleração do tempo provoca uma ruptura com o passado, provoca uma ruptura com o direito passado, provoca, de acordo com o conceito schumpeteriano de destruição criadora, um processo de, vamos dizer, ruptura com as tecnologias passadas. Não é? A ideia daquilo que hoje é novidade, amanhã é sucata, é decorrente do conceito schumpeteriano de destruição criadora. Ou seja, como é que nós lidamos, como é que vocês profissionalmente e eu profissionalmente, como é que nós lidamos com acontecimentos que provocam essas rupturas, que provocam bifurcações, que provocam perturbações? Ou seja, quando eu falo em ruptura, eu estou falando na ruptura da ordem vigente. Como é que eu posso buscar uma nova ordem? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai pensar? Quem é que vai formular essa nova ordem? Segundo, nós vamos ter bifurcações. Como é que nós vamos ter capacidade de entender, por exemplo, que a pandemia leva a uma situação de não retorno? Hoje, os jornais todos estão com uma propaganda paga das federações do comércio, pedindo, pelo amor de Deus, que o varejo seja retomado. Só que, se o varejo for retomado, nós vamos cair novamente no mecanismo cíclico de impactar a epidemia, mais uma quarta onda de epidemia, que vai exigir mais à frente um novo fechamento do comércio, uma nova política de isolamento. Quer dizer, nesse momento, nós estamos num círculo vicioso, não num círculo virtuoso, num círculo vicioso de bifurcações. Quer dizer, em que medida essa decisão de permitir que jogos de futebol possam voltar ou que templos religiosos possam fazer novamente celebrações, em que medida essas bifurcações, essas decisões contemporizadoras por presidentes e governadores pressionados por igrejas e pressionados por entidades de futebol, em que medida isso não se converte numa bifurcação que pode gerar tragédias humanitárias mais à frente? Como é que nós lidamos com isso? Segunda pergunta, o segundo lote de perguntas. Como é que nós lidamos com mudanças que são intensas? Como é que nós lidamos com a questão da mudança, do conflito, a questão da revolução paradigmática, a revolução tecnológica, a revolução econômica, a revolução social, a revolução cultural, se a nossa formação foi feita para momentos de continuidade? Traduzindo, o ensino do direito no Brasil, de um modo geral, nas faculdades paulistas, de um modo específico, é um ensino voltado para sociedades cujas estruturas são permanentes, elas não mudam. Vejam, quando nós falamos em Rui Barbosa, quando nós falamos em Pontes de Miranda, quando nós falamos em Kelsen, quando nós falamos em Código Civil e Penal, nós falamos num ensino dogmático do direito que é inteiramente pensado para uma sociedade estabilizada. Essa concepção de uma sociedade estabilizada é a concepção de que a ordem é, digamos, a palavra, não é? E o conflito é um conflito que é apenas e tão somente uma manifestação marginal de desafio. São conflitos de massa, são conflitos que envolvem inquilinatos, são conflitos que envolvem contratos, são conflitos que envolvem casamentos, divórcios, guarda de filhos. A ideia que os juristas tradicionais têm, a ideia que uma entidade como a OAB tem no seu conjunto, basicamente é a ideia de uma sociedade que praticamente não muda. Não é? Ela é uma sociedade contínua, ela é marcada pela ideia de uma continuidade. No entanto, quando nós olhamos a sociedade nos últimos 20 ou nos últimos 30 anos, nós estamos percebendo que nós não vivemos em tempos normais, nós vivemos em tempos anormais. O que quer dizer um tempo anormal? O tempo anormal é um tempo não só de riscos. Risco é aquilo que a gente olha para o passado, estuda e ajuda a prever, ajuda a tomar medidas para neutralizar os riscos futuros. Mas nós temos as incertezas. Incertezas são riscos que podem acontecer, certamente acontecerão, mas nós não sabemos medir a consequência deles.
como eles jamais ocorreram antes ou ocorreram quando as tecnologias eram outras, nós não sabemos lidar com as incertezas. E hoje, qual é o problema? O problema é que nós estamos vivendo em tempos anormais. Tempos anormais são tempos de mudanças inesperadas, são tempos de mudanças súbitas, são tempos de riscos e incertezas. Se os nossos esquemas cognitivos foram feitos para sociedades normais, em tempos normais, como é que nós podemos trabalhar, como é que nós podemos operar juridicamente, do ponto de vista profissional, o direito em sociedades marcadas por, vamos dizer, mudanças intensas, por uma proliferação de riscos, por uma proliferação de incertezas? Como é que uma ordem jurídica pode simultaneamente lidar com aquilo que é estável e com aquilo que é instável, com aquilo que é estável e aquilo que muda, aquilo que é indeterminado? Em fases rotineiras, os acontecimentos são suficientes para diferenciar o certo e errado. E hoje, em fases que não são rotineiras, quer dizer, nesse momento em que nós estamos vivendo, o que é certo, o que é errado? Vejam, por trás dessa CPI, independentemente do caráter folclórico, do caráter político-partidário que ela tem, ela é, na realidade, uma espécie de espaço que abre caminho, se for conduzida com seriedade, para responder essa pergunta, não é? Qual é a pergunta? Como é que nós podemos lidar em situações de crise, diferenciando o que é certo e errado? Quer dizer, no momento em que nós estamos em situação de crise, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Podemos apostar nas políticas de lockdown, podemos apostar nas políticas de isolamento e quebramos a economia. Mas também, se por um lado não quisermos quebrar a economia, nós podemos gerar uma tragédia sanitária mundial, não é? O que eu quero dizer é que nós não temos mais a segurança para tomar as decisões. Nós vamos ter de trabalhar com erros e acertos, com um forte processo de experimentação. E aí nós vamos também perceber algo mais com a sociologia. Quanto maiores são as incertezas, maiores são os riscos. Quanto maiores são os riscos, maiores são as incertezas. Maior é o desafio do aprendizado. Maior é o desafio das experimentações. Os modelos tradicionais de direito operavam como mapas. Os modelos tradicionais de direito operavam como mapas. O que quer dizer um mapa? Na linguagem da teoria dos sistemas na sociologia, mapa é um redutor de insegurança. Eu me lembro uma vez, profissionalmente, no Banco Itaú, um dia, numa sexta-feira, o presidente do banco me chamou, perguntou como é que estava meu passaporte e me disse: você tem 3 horas para ir para casa, fazer uma mala, colocar um paletó na mala, pegar um avião, o carro do banco vai levá-lo até o aeroporto de Cumbica e você vai para Estocolmo. E você vai, na segunda-feira, participar de uma reunião que eu não posso ir e vai me representar numa reunião em Estocolmo. Bom, eu tomei um susto. Em primeiro lugar, eu não sei falar sueco, não é? Eu tenho a impressão que o diabo inventou o sueco. Eu sei falar inglês, mas não sei falar sueco. Eu não entendia nada quando desci no aeroporto de Estocolmo. Algumas pessoas não falavam inglês. Era simplesmente uma sensação de insegurança e de pânico. No segundo momento, como ninguém falava sueco, eu tinha de pegar um ônibus, eu não sabia que ônibus era, não sabia que tipo de táxi eu tinha de pegar. E naquele momento, não é, eu descobri a importância de um mapa. Eu tinha um mapa que me dizia: você está no aeroporto. E eu, na viagem, tinha anexado, tinha feito um risco onde eu deveria ir. Com isso, eu consegui, através de um mapa, num lugar onde eu nunca estive, saber onde eu estava no aeroporto e caminhar até o hotel e caminhar até o prédio onde estava o escritório de advocacia, que eu deveria ter uma reunião. Vejam, o mapa, naquele momento, me permitiu lidar com o desconhecido. O mapa permitiu neutralizar o meu medo, neutralizar a minha insegurança. O mapa foi uma redução dos mecanismos de insegurança. O direito foi pensado no século XX como um mapa que reduzia a segurança. Eu abro a Constituição e ela me dá os parâmetros da certeza do direito, da segurança do direito. Eu abro a legislação infraconstitucional e ela me dá a ideia da segurança do direito, do império da lei, não é? Portanto, o que eu quero dizer é que os modelos jurídicos tradicionais operavam como mapas. Eles nos ajudavam a estabelecer as hierarquias, as metas, e o mundo tinha um centro. Hoje, se nós olharmos, nós vivemos em tempos anormais. O mundo hoje não tem mais um centro, ele não é mais hierarquizado em torno da autoridade dos Estados-nação. Os Estados continuam, mas eles dividem parte do seu poder com organismos multilaterais, como o Banco Mundial, OCDE, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho. Quer dizer, nós não temos mais uma hierarquia, nós temos aquilo que a teoria dos sistemas chama de heterarquia. Qual é a diferença entre hierarquia e heterarquia? Hierarquia é quando eu tenho 1 ou 2 pontos muito nítidos de radiação de poder. O Estado-nação parte da noção de hierarquia, ele concentra o poder.
O sociólogo alemão Max Weber definiu o Estado como o mecanismo, o aparato capaz de deter o monopólio do exercício legítimo da violência. Ele vai morrer em 1920, não é? E hoje, fazendo 100 anos da morte dele, o conceito de hierarquia na sociologia está sendo substituído pelo conceito de heterarquia. Heterarquia são diferentes polos irradiadores de poder. Nós temos cada vez mais uma proliferação de pequenos e médios e grandes polos irradiadores de poder. Em vez daquela hierarquia tradicional, Estado e nação, que era uma pirâmide em que no alto do vértice da pirâmide eu tinha o Estado, na base eu tinha a sociedade, na lateral direita o Estado impõe a sua vontade, na lateral esquerda a sociedade cumpre essa vontade desde que o Estado garanta a liberdade. Esse modelo mais simples hoje é substituído por um modelo mais complexo de governo social, a autarquia pelas agências reguladoras, que procura estimular as negociações, procura balizar os irradiadores do poder para que um não tente, de certo modo, invadir espaço dos demais, gerando uma crise sistêmica. Não falamos mais numa crise institucional na sociologia do direito, mas falamos em crise sistêmica. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo que perdeu a centralidade, numa política que perdeu a sua capacidade de transformar a vontade da sociedade em políticas públicas, e o direito positivo vai cedendo espaço para redes normativas, para cadeias de relações, para novos atores instituintes, para uma série de, vamos dizer, acho que a palavra seria essa, redes de relações, não é? Redes de relações e novos atores instituintes. Com isso, o que é que nós estamos percebendo? Com isso, nós estamos percebendo cada vez mais uma série de limitações na nossa formação. Nós estamos percebendo cada vez mais uma série de tendências do Estado, vamos dizer, e do direito caminharem de uma linha mais simples para uma linha mais complexa. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, o jornal Folha de São Paulo publicou, na semana passada, uma notícia muito interessante que eu vou dar numa prova logo no meu curso de graduação que eu inicio amanhã no Lago São Francisco. Não é? Basicamente, o que nós estamos percebendo é uma saída de um padrão de direito baseado na ideia de território, baseado na ideia de legalidade, baseado na ideia de soberanismo, baseado na ideia de monismo, para um padrão de, vamos dizer, jurídico de eficiência global, de eficiência dos mercados, de integração dos mercados, de pluralismo jurídico e de governança. Qual é a diferença entre governo e governança? Governar é intervir, governança é articular, governar é planejar, governança é balizar. O que nós estamos percebendo é que há um processo de esvaziamento dos Estados. E a Hungria, que tem um governo autocrata, há um Bolsonaro húngaro, não é? Tentando fechar as instituições húngaras, fez uma reforma judiciária que, de certo modo, elimina recursos, notadamente em matéria de direitos humanos e em matéria de liberdade de expressão. Ou seja, a pretexto de reformar o poder judiciário húngaro, que pertence, a Hungria pertence à União Europeia, o presidente Orbán da Hungria acabou eliminando certos recursos que permitiam à sociedade se defender do judiciário em matéria de direitos humanos, em matéria de liberdade de opinião, em matéria de garantias fundamentais. E o que nós estamos vendo é que a União Europeia está processando a Hungria, a um organismo multilateral, que não é nem federação nem confederação. Este organismo multilateral está, de certo modo, processando a Polônia contra a reforma do judiciário. Quer dizer, é algo inédito. Se vocês mostrassem, se Kelsen estivesse vivo, pudesse estar vivo, ele morreu muito velho, estaria hoje com possivelmente 150, 160 anos. Mas se nós conseguirmos tirá-lo da cova e ele colocá-lo diante dessa notícia da Folha, ele iria voltar para a cova novamente, ele não seria capaz de entender o que está acontecendo. Quer dizer, na cabeça dele, um organismo multilateral era uma extensão dos Estados, não é? Hoje, o que nós temos são Estados, organismos multilaterais que não dependem dos Estados, que estão acima dos Estados e que impõem a sua vontade aos Estados. É isso que eu quero dizer. As fronteiras estatais já não funcionam mais como fronteiras de sentido jurídico. As fronteiras estatais já não mais funcionam como fronteiras no sentido das esferas sociais, econômicas e culturais. Essas esferas econômicas são territoriais. Essas esferas culturais hoje são transterritoriais. As esferas sociais são transterritoriais.
O que nós percebemos é que o Estado tem de lidar apenas com a questão da propriedade, com o cumprimento dos contratos, com a concorrência, com os custos de transação e com as instituições monetárias. Ou seja, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo claramente, não é, um processo de deslocamento, ou um processo de mudança na relação tempo-espaço no campo do direito. O tempo no direito não é mais um tempo diferido, de ordem cronológica, de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância, de tempo para oitiva, tempo para um despacho saneador do juiz e coisa do gênero. Hoje, o que nós olhamos é que a noção de tempo no mundo é uma noção de tempo online, de tempo real. Quer dizer, nós temos aí uma incompatibilidade na velha noção de Estado democrático de direito, daquele judiciário pensado em 3 ou 4 instâncias, com a realidade socioeconômica mundial. Segundo, nós temos também um problema de espaço. Os espaços territoriais foram substituídos por espaços transterritoriais. Os espaços territoriais eram espaços articulados por meio de governos nacionais. Como hoje os espaços são transterritoriais, vejam mais uma vez a União Europeia, não é? Lá dentro, não é? Eu tenho uma liberdade de locomoção, eu não preciso mostrar passaporte. Eu, como brasileiro, entro para um aeroporto, o aeroporto Charles de Gaulle, o aeroporto de Barajas, a partir dali eu posso simplesmente de carro cruzar qualquer fronteira nos 27 países da União Europeia. Quer dizer, a noção de espaço territorial mudou e surgiram espaços transterritoriais. E nessa mudança dos espaços, nós vamos perceber que surgiram, com os novos espaços, a decadência de alguns atores e o surgimento de novos atores. Quais são os atores que entraram em desuso? Os atores que estão entrando em desuso são, basicamente, os partidos políticos, são os sindicatos, são as carreiras jurídicas tradicionais. E quais são as carreiras que estão surgindo? Ou quais são os atores que estão surgindo? As empresas multinacionais ou mundiais, as ONGs, os organismos multilaterais, os grandes escritórios americanos e ingleses, os grandes escritórios de advocacia dos Estados Unidos e da Inglaterra. Basicamente, eu chamo a atenção de vocês para este fato, não é? Mais uma vez, eu repito, como disse a semana passada, se na globalização econômica vence quem tem a capacidade de investimento, e essa capacidade de investimento está nas grandes empresas mundiais, nos mercados financeiros, principalmente americano e inglês, ou seja, a sede do capital mundial é Nova York, ou Chicago, ou Londres, nós vamos perceber que quem tem a capacidade de investir, ele investirá se tiver segurança jurídica. Portanto, ele desejará colocar como sistema jurídico vigente aquele sistema que é o sistema no qual ele atua, e ele atua com um sistema jurídico de natureza anglo-saxônica. Quer dizer, nós estamos percebendo um processo de contaminação da ordem jurídica mundial pela família do direito anglo-saxônica, pela anglo-saxonização do direito, o que abre caminho cada vez mais para a presença hegemônica dos escritórios de advocacia americanos e ingleses no mundo inteiro. Quer dizer, tudo isso, de certo modo, não é, vem sendo provocado por transformações tecnológicas, pela transterritorialização dos mercados, por políticas de austeridade fiscal, pela pressão do Banco Mundial de que os estados gastem apenas aquilo que eles arrecadem, e isso vai levar os princípios de direito que serão produzidos democraticamente a serem substituídos por um direito cada vez mais produzido tecnicamente. Em outras palavras, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que este é um cenário um tanto quanto perverso. Além da questão do desemprego estrutural, ele também tende a ser um cenário em que ele relativiza a democracia. Vejam bem, o que é que eu estou querendo dizer aí? Estou querendo dizer que, de certo modo, a democracia funciona nos limites do território. Eu voto para vereador nos limites da minha cidade. Eu voto para governador e deputado nos limites do estado onde fica a minha cidade. Eu voto para um presidente da República nos limites de um país onde fica o meu estado. Mas não voto para presidente da OCDE, não voto para presidente da Organização Mundial do Comércio ou do Banco Mundial. O que eu quero dizer, o que nós estamos percebendo, é a constituição cada vez maior de uma burocracia jurídica dos organismos multilaterais, que é uma burocracia irresponsável no sentido institucional da palavra. Ou seja, ela não é eleita democraticamente, portanto, ela não deve satisfação às democracias nacionais.
Quer dizer, nós temos um processo técnico, um processo decisório de natureza técnica, um processo de natureza técnica que é cada vez mais opaco, que não é cristalino, que não é transparente, em que as deliberações são deliberações tomadas por quem tem aquilo que nós chamamos do princípio da competência. Traduzindo, como dizia a professora Marilena Chauí nos anos 70, não é qualquer um que pode tomar qualquer decisão em qualquer momento. É preciso que a pessoa que tenha de tomar uma decisão em matéria de taxa de juro que seja formada em uma boa universidade em matéria de economia, de preferência tenha feito um curso de doutorado e obtido PhD numa universidade mais conservadora nos Estados Unidos e tenha passado trabalhando em banco, se ele quiser trabalhar no Banco Central e pertencer ao Conselho de Política Monetária. Vejam, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que as transformações tecnológicas, a transterritorialização dos mercados, as políticas de autoridade fiscal estão levando à substituição vamos dizer, da transparência do processo deliberativo nas democracias para a opacidade das decisões dos sistemas de peritagem, dos sistemas técnicos, daquilo que nós podemos chamar de comunidades epistêmicas, não é? Volto a chamar a atenção de vocês a um belo trabalho do professor Carlos Cárcova, da Universidade de Buenos Aires, é um professor de filosofia do direito. O professor Cárcova e eu disputamos a titularidade na mesma época, 1995, 96. Ele escreveu uma tese sobre a opacidade do direito e eu escrevi uma tese sobre o direito na economia globalizada. Ambos passamos 2 ou 3 meses fazendo pesquisa na biblioteca do Instituto Internacional de Sociologia do Direito, na Europa. Nos tornamos grandes amigos, almoçávamos e jantávamos todos os dias, e as nossas teses são teses que são correlatas, tratamos do mesmo problema. Ele chama a atenção exatamente para essa transferência. Quanto mais nós invadimos, quanto mais nós entramos naquele sistema, não é, de governança, de eficiência, de integração, de pluralidade jurídica, mais nós percebemos que parte do processo de decisão jurídica vai se tornando opaco. Essa opacidade é uma opacidade que faz com que as decisões sejam tomadas em gabinetes por especialistas, por pessoas competentes, por pessoas referendadas pela comunidade acadêmica e que não respondem por suas decisões democráticas, do ponto de vista democrático. É isso que eu estou querendo dizer. Isso muda a nossa noção de teoria do Estado. Isso muda a nossa noção de direito público, de teoria geral do direito público. Não é? Nós vamos começar a perceber que esse direito pretensamente técnico prescinde dos predicados de previsibilidade, dos predicados de segurança, dos predicados da confiança que nós temos no Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado que parte da ideia de um poder constituinte originário e que se legitima a priori pela legislação que ele gera. Ele gera a regra do jogo e nós podemos jogar o jogo, não é? Desde que a gente respeite a regra do jogo. Em tempos anormais, em tempos de pandemia, em tempos de transformação tecnológica, em tempos de destruição schumpeteriana, de destruição criadora, em tempos de aumento na velocidade do ciclo da rotação dos capitais, o que nós estamos vendo é que essa ideia de jogo vai também sendo mudada. O direito vai mudar à medida em que o jogo muda, à medida em que a economia muda. Quer dizer, o direito vai mudando conforme as mudanças da economia. Com isso, nós não ficamos mais dependentes daquela Constituição de 1988, nós não ficamos mais dependentes de um poder constituinte originário. Quer dizer, no fundo, é quase como se eu dissesse, em vez de nós termos, a priori, a definição das regras do jogo, e aí nós jogamos conforme as regras do jogo, o que nós vamos ter é um conjunto de balizamento que vai sendo alterado conforme o jogo vai sendo jogado. Em outras palavras, em vez de nós trabalharmos com grandes mudanças legais, nós vamos mudando, nós vamos trabalhando com decretos e medidas provisórias, adaptando aqui e ali aquele processo de ruptura, aquele processo de bifurcação, aquele processo de novos acontecimentos que levam à proliferação das incertezas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, em vez da noção de segurança do direito, em vez da noção de certeza jurídica, nós estamos percebendo que o direito vai se transformando e vai a noção de certeza sendo substituída por uma noção de utilitarismo jurídico. Ou seja, os grandes organismos multilaterais, as empresas mundiais, as ONGs mundiais, vão se adaptando a um processo de negociação, vão procurando transformar as regras do jogo, adaptando as regras do jogo conforme as suas necessidades, com base não mais em critérios de segurança e certeza, mas com base em critérios de utilitarismo, não é?
O que prevalece aí é um utilitarismo sensível às conjunturas de um mercado desregulado que impõe o primado da economia estratégica de empreendedorismo, a gestão de riscos, a tentativa de se precaver contra inseguranças e a necessidade de evoluir a engenharia fiscal, a engenharia financeira e fazer com que os advogados sejam capazes também de conversar de igual para igual com economistas, com especialistas em teoria de risco, com especialistas em análises de risco, com especialistas em engenharia financeira e fiscal. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que nós estamos entrando num contexto de global governance. Nós estamos entrando num contexto de governança global. E nesse contexto de governança global, o que nós estamos percebendo é que os nossos esquemas cognitivos não funcionam mais. Os nossos esquemas cognitivos não estão funcionando. O que nós aprendemos como conceitos jurídicos hoje não estão dando a nós uma capacidade de entender esse mundo que está acontecendo. Um dos grandes problemas, não é, que a sociologia do direito americana e a filosofia do direito europeia nos chamam a atenção é esse, não é? Nós não estamos na universidade conseguindo repor os conceitos jurídicos que entraram em decadência. Nós estamos assistindo a novos processos, mas esses processos são tão velozes e eles vão se mudando tanto que nós não conseguimos, com as nossas categorias jurídicas, criar novas categorias para tentar dar conta desses processos. Em outras palavras, não é? O que é que nós estamos vendo? Nós estamos lidando com a necessidade de desenvolver uma teoria do direito, uma sociologia do direito, uma filosofia do direito, que nos permita lidar com as novas formas globais de controle econômico, de controle social, de controle jurídico, e discutir as novas formas de legitimidade de uma governança global. A governança global implica o governo local, implica a autorregulação, implica o governo estadual, implica a União, o governo federal, mas implica também outros poderes paralelos, não é? Outros poderes paralelos. O que é que eu quero dizer com esses outros poderes paralelos? É que nós temos de começar a pensar numa nova noção de soberania. Eu disse a vocês, a um professor da matéria de soberania no Estado, de teoria do Estado, na USP, é o professor Lewandowski. Cabe a ele ensinar o que é, ele é o professor titular da matéria Teoria do Estado, e um dos capítulos de Teoria do Estado é a ideia de soberania. Eu, às vezes, quando converso com ele, quando a gente se encontra, nós somos muito amigos, nós somos colegas de escola lá no Alto São Francisco, nós começamos a discutir soberania, e ele, muitas vezes, me faz perguntas a respeito de como é que eu vejo a soberania nesse contexto de compartilhamento de processos decisórios em termos mundiais. A soberania, respondo eu, também está sendo compartilhada. Ela se encontra diante de dois desafios paradoxais. Quais são esses desafios? Não é? Eu lembro ao Lewandowski exatamente isso. O primeiro desafio é que a soberania se encontra hoje dentro e fora da ordem política nacional. Quer dizer, eu tenho o Estado nacional, por exemplo, o Brasil. Ele ainda retém, não é, alguma soberania dentro do país. Mas ele é obrigado a discutir a sua soberania quando ele vai discutir a questão ambiental na conferência que o Biden abre amanhã. Quer dizer, vejam, a questão ambiental, a necessidade de recursos externos, a burrice do governo brasileiro, que foi abrir mão do Fundo Amazônia, que lhe dava 80 milhões de dólares por ano, não é? E agora o ministro Ricardo Salles diz que precisa de dinheiro para controlar a Amazônia, e o vice-presidente diz que o Brasil não é mendigo, não é? Tudo isso mostra que parte da nossa soberania não é mais discutida aqui dentro. Não sei se vocês estão percebendo a importância dessa reunião. Não é? Parte da nossa soberania está discutindo fora. Parte da nossa soberania está sendo discutida nos Estados Unidos. Quer dizer, é esse paradoxo que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando esse governo começou, esse governo tem uma visão militarista dos anos de 1950, no tempo da Guerra Fria. E no tempo da Guerra Fria, o Ocidente queria evitar, o capitalismo, os países capitalistas queriam evitar a invasão do comunismo por meio das forças soviéticas, não é? E aí vinha do tempo do nacionalismo do Exército Brasileiro a noção de nacionalismo. Essa noção hoje é absolutamente arquivada pela história. Hoje, se vocês olharem, vocês vão perceber que, ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro, do que disseram aqueles generais que ele levou logo em 2019, no seu primeiro mandato, a Amazônia é nossa, e nós, se invadir, nós vamos ter de resolver, não só com diplomacia, mas também com pólvora, não é? Como se o Brasil tivesse equipamento militar para enfrentar uma guerra. Ele não foi capaz de perceber esse caráter paradoxal da soberania. A soberania tem uma dimensão, ao mesmo tempo, interna, mas ela também tem uma dimensão externa.
Amanhã isso ficará claro, amanhã, quinta-feira, isso ficará claro. Pensem nisso quando vocês ouvirem o Jornal Nacional ou lerem qualquer jornal, a Estadão, Folha ou Valor. A soberania hoje é um conceito paradoxal, ela tem pouco a ver com o que ela era no passado, porque a soberania está, ao mesmo tempo, presente dentro dos territórios brasileiros, mas ela também tem de ser negociada fora dos territórios brasileiros, não é? Onde eu tenho de me afirmar na Unesco, onde eu tenho de me afirmar na Unicef, onde eu tenho de me afirmar do ponto de vista das discussões sobre vacina como bem público mundial, junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E segundo paradoxo da soberania, a soberania se encontra, ao mesmo tempo, dentro da ordem jurídica, ou seja, dentro da Constituição, mas a soberania também se encontra fora da Constituição. Se eu digo a vocês que parte das decisões é tomada fora e vem valer aqui dentro, parte da soberania está lá fora e parte da soberania, não, vamos dizer, está lá fora e não se subordina à ordem jurídica aprovada pelo Parlamento brasileiro. Quer dizer, nós vamos ter de lidar com aquilo que eu estou chamando de paradoxo. Nós vamos ter de lidar com essas questões voltadas a tempos anormais. Qual é o problema dos tempos anormais? É que a gente peça muita regra de exceção para cuidar da pandemia e, de repente, a gente acabe, vamos dizer, naturalizando a exceção como regra geral. Quer dizer, o grande risco que nós estamos vendo é que nós temos de nos adaptar a um mundo novo, mas dependendo da adaptação desse mundo, no mundo em tempos anormais, com crise epidêmica, dependendo da continuidade, do tempo em que durar essa epidemia, nós vamos precisar de normas de exceção. O problema, o risco é que essas normas de exceção substituem definitivamente as normas tradicionais, não é? E aí nós perdemos o que resta de insegurança do direito. Quais são as tendências que nós temos? Para onde nós estamos indo? Não é? Nós estamos, em algum momento, caminhando para uma nova realidade, não é? E essa realidade tem sido objeto de cenários. Essa, vamos dizer, trajetória tem sido objeto de alguns cenários. Em 2008, quando nós tivemos a crise financeira e houve a necessidade dos estados, desculpe, reverem as suas configurações, não é? Os analistas fizeram um cenário de que nós teríamos a possibilidade, né? Houve quem falasse na necessidade, para dar conta da crise financeira, de um espaço global. Essa era uma hipótese baseada na ideia kantiana de paz universal. Houve quem acreditasse na ideia kantiana de paz universal em 2008, com a crise financeira. Quer dizer, nós temos de pensar num Estado mundial e num direito mundial. E agora, com a pandemia em 2019, houve quem falasse na necessidade de um Estado mundial e de um direito mundial de saúde. Depois nós tivemos, né, quem falasse na possibilidade de estados fortes, estados que recuperassem a sua soberania em detrimento dos organismos multilaterais, estados que fossem fortes para voltarem a adotar políticas keynesianas, políticas anticíclicas, políticas desenvolvimentistas. Ao mesmo tempo, também, houve quem falasse num cenário de fortalecimento dos blocos regionais, quer dizer, fortalecimento do Mercosul, fortalecimento da União Europeia, fortalecimento do NAFTA, fortalecimento da Organização dos Países do Pacífico ou dos países da Ásia. A ideia, portanto, vejam, o primeiro cenário que se imaginou foi o cenário de um Estado global e de um direito global. O segundo cenário, depois da crise da financeira, foi os Estados vão voltar a intervir, os Estados têm de voltar a intervir, os organismos multilaterais, os organismos mundiais não conseguiram evitar a crise financeira que provocou uma quebradeira generalizada nos bancos dos Estados Unidos e nos bancos da Inglaterra e nos bancos europeus. Não é? Portanto, nós temos de retomar uma certa segurança a partir do refortalecimento da soberania dos Estados nacionais. O terceiro cenário é o cenário da formação, ou da consolidação e fortalecimento dos mercados regionais, dos regimes regionais, dos blocos regionais, não é? A ideia aí é claramente a ideia de fortalecer a União Europeia, Mercosul, o NAFTA e o ASEAN. Depois vocês tiveram uma quarta, vamos dizer, um quarto cenário, que é um cenário de uma proliferação de diferentes regimes normativos, quer dizer, uma proliferação de diferentes ordens jurídicas, o que nós chamamos de camadas jurídicas em diferentes níveis, não é? Que vão, de certo modo, balizando a desnacionalização da economia, que vão balizando a desestatização da política, que vão balizando o policentrismo do Estado, não é? Que vão, de certo modo, procurando
oferecer uma espécie de um pluralismo que vai se adaptando, que vai, de alguma forma, se amoldando às transformações mundiais num ritmo cada vez mais veloz. Com isso, o que é que nós temos? Com isso, o que nós temos hoje é uma espécie de mais uma tensão. Olhem só, no fundo, hoje é a aula das tensões, a aula dos choques estruturais. Nós temos mais uma tensão. Qual é a tensão na qual nós estamos vivendo, sobre a qual nós estamos vivendo? De um lado, nós temos uma tensão entre o que nós chamamos de unidade nacional e, de outro lado, a realidade das dependências transnacionais. Na semana passada, eu já mostrei essas tensões. Eu disse para vocês na semana passada que nós tínhamos o deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas, substituição de mecanismos deliberativos por sistemas de peritagem, deslocamento da titularidade do parlamento para sistemas intergovernamentais, novos atores instituintes, organismos multilaterais e supralaterais e ONGs, exaustão funcional das categorias e procedimentos tradicionais do direito, novos domínios transversais e transdisciplinares do conhecimento jurídico, expansão da soft law e da lei quadro em detrimento das constituições, expansão da arbitragem dos conselhos de ética corporativa e o embate entre mais democracia e mais capitalismo, ou seja, o embate entre o poder de controle da política e a necessidade de liberdade de mercado que os mercados querem, quer dizer, mercados desregulamentados. Nesse sentido, eu diria que essa tendência, não é, esse conflito entre o que eu chamo de unidade nacional e uma realidade das dependências, o que eu chamei na semana passada, um conflito entre poder existente e ordem desejada, não é? Eu lembrei para vocês que o meu velho professor de filosofia, Rolf Kuntz, na Faculdade de Filosofia, dizia que quando eu tenho um choque entre a panela de barro e a panela de ferro, quebra sempre a mais fraca. A mais fraca é a panela de barro. Qual é a panela de barro hoje? Nesse confronto entre a unidade nacional e a realidade das dependências transnacionais, nesse confronto entre o poder existente e uma ordem desejada, a panela de barro, me parece, muito claramente falando, é a unidade nacional, a panela de barro é a ordem que nós desejamos. Ou seja, a panela de ferro é a panela que valoriza os mercados mundiais, os organismos que exigem a austeridade fiscal, que inviabilizam os mecanismos de planejamento, que querem cada vez mais um processo de esvaziamento dos direitos, principalmente dos direitos sociais e trabalhistas, um mercado cada vez menos desregulado, a ideia é de reduzir o custo país ao máximo sobre o preço final, o impacto do custo país ao máximo sobre o preço final dos bens exportados e dos serviços exportados, e segurar o judiciário, conter o judiciário, de preferência não eliminar, mas fazer com que o judiciário seja o judiciário mínimo e operando ao baixo custo, é uma forma de cortar, digamos assim, aquilo que tira a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Quer dizer, nesse sentido, portanto, o que eu quero dizer é que no choque entre a panela de barro e a panela de ferro, entre o poder existente e a ordem desejada, entre a unidade nacional e a realidade das dependências transnacionais, o choque vai derrubar, não é, a ordem desejada e vai derrubar a ordem nacional. E, com isso, vai aprofundar esse tipo de direito que eu chamei a atenção de vocês, baseado na eficiência, baseado na integração, baseado no pluralismo jurídico, baseado na governança. Um tipo de direito que não vai estar baseado na noção de poder constituinte originário, não vai estar baseado na ideia de uma tripartição dos poderes, na concepção clássica liberal de Estado de Direito. Vai estar baseado na ideia de um mercado dinâmico que vai mudando o direito, criando o direito, adaptando o direito que ele precisa à medida em que a economia vai evoluindo. Nesse sentido, as tendências que nós temos são as tendências de uma soberania compartilhada e de acordos institucionais diferenciados. Quer dizer, ou seja, nós vamos ter uma tendência de soberanias compartilhadas, todos os estados fracos e fortes e médios, os estados com grande desenvolvimento, os estados em desenvolvimento, os estados atrasados, vão ter de trabalhar com esse compartilhamento de soberanias. Quando eu falo nesse paradoxo da soberania, que está dentro e fora da nação ao mesmo tempo, dentro e fora do direito nacional ao mesmo tempo, e chamo a atenção de vocês para o que vai acontecer com essa conferência do meio ambiente proposta pelo Biden, é disso que eu estou tentando chamar a atenção. É a ideia do compartilhamento das soberanias. É o que o Lewandowski também tem dito, compartilhamento das soberanias. E esse compartilhamento vai fazer com que o Brasil e o mundo inteiro, que os países, tenham de fazer acordos globais e acordos bilaterais, acordos multilaterais e acordos bilaterais. Ou seja, nós vamos começar a perceber a necessidade de grandes acordos mundiais. Os acordos mundiais darão as balizas.
E, a partir desse balizamento, nós vamos ter os acordos bilaterais. O que são os acordos bilaterais? São acordos institucionais diferenciados. São acordos institucionais diferenciados. Quantos de vocês não trabalham para a FEComércio? Quantos de vocês não trabalham para um órgão como a Confederação Nacional das Indústrias ou para a Federação das Indústrias ou da Agricultura? As federações da agricultura vão ter não mais de negociar certas questões com o Estado brasileiro, mas vão ter de negociar certas questões com organismos multilaterais como a FAO, que fica cuja sede é em Roma. Não é? O que é que eu quero dizer? Quero dizer que nós vamos começar a perceber uma tendência a um partilhamento de soberanias e a uma tendência a uma proliferação de acordos comerciais mundiais. E esses acordos se subdividem em acordos mundiais e acordos bilaterais, acordos internacionais bilaterais. Os mundiais, como esse do meio ambiente, balizam, não é? Esses acordos balizam. Dentro desse balizamento, o Brasil pode depois fazer um acordo bilateral com os Estados Unidos, com a Noruega, com a Alemanha, resgatando o Fundo Amazônia. Primeira tendência, soberanias compartilhadas e acordos institucionais. Segunda tendência, nós vamos perceber o surgimento de novos espaços políticos, de novas arenas políticas, com diferentes relevâncias sociais, com diferentes relevâncias políticas. Vejam, nós vamos começar a perceber novos espaços com diferentes importâncias sociais e políticas. Hoje há espaços que são muito importantes e que o aluno tradicional de direito, o professor tradicional de direito não é capaz de ver. Eu só vi isso quando fui professor do Lago São Francisco, ali na altura de 1980 a 1990. Eu já disse a vocês isso. Eu comecei a perceber que os meus alunos, que antes que queriam fazer política, iam para os partidos políticos. Eu, por exemplo, no governo da Dilma, o líder do PT era um ex-aluno meu de graduação e pós-graduação. Durante muito tempo, vários políticos, vários deputados estaduais, vários vereadores aqui em São Paulo e vários deputados federais, inclusive senadores, foram alunos meus na USP. Quando eles queriam fazer política, eles iam para o Estado. Hoje, eu começo a perceber, depois que orientei uma tese de uma professora da Fundação Getúlio Vargas, na época ela era aluna do Lago São Francisco, na pós-graduação, professora Michele Sanches, de Direito Internacional, Público e Privado, ela mostrou claramente que havia uma juventude jurídica, quer dizer, jovens muito bem formados do ponto de vista jurídico, trabalhando para a Oxfam, trabalhando para o Greenpeace, e que foram aceitos na rodada de Cancún pela Organização Mundial do Comércio, primeiro como observadores e depois como interlocutores. Os meus alunos descobriram que fazer política junto ao OMC dava muito mais retorno do que fazer política junto ao Parlamento Nacional. E com isso eles conseguiram, exatamente através das duas ONGs, principalmente da Greenpeace, serem convertidos não só em observadores, mas depois com status ainda superior de interlocutores dos países. Vejam, organismos não governamentais sendo com o mesmo status de diálogo com estados, não é? É isso que eu estou dizendo. Nós vamos ter uma tendência de crescente presença de ONGs, que são grandes empregadoras e pagam muito bem, procurando balizar os estados nos grandes acordos mundiais e os grandes acordos institucionais e bilaterais diferenciados. Vamos ter novos espaços com diferentes relevâncias sociais e políticas, vamos ter fronteiras cada vez mais difusas, identidades múltiplas, e, vamos dizer, a ciência do direito vai se tornar cada vez mais porosa. Em algum momento, a ciência do direito vai se confundir com a ciência econômica, em algum momento, a ciência do direito vai se confundir com, vamos ver, a ciência da administração, a ciência das atuariais ou a ciência contábil. Ao mesmo tempo, nós vamos começar também a perceber novos tipos de cidadania. Ao mesmo tempo, nós vamos começar a perceber também novos tipos de cidadania. O que é que eu quero dizer? Não é? Quero dizer que o conceito de cidadania é um conceito clássico para quem faz direito. Cidadania vem do latim, civita. Civita quer dizer cidade. Cidade, não é? É um agregado, e esse agregado tem uma jurisdição, tem uma fronteira, tem um limite, mas quem pertence a esse agregado é o cidadão. Ser cidadão é pertencer à cidade. Ser cidadão é pertencer à civita. Ser cidadão é ser dono do próprio nariz, é ter liberdade para defender uma ideia, exprimir uma ideia, mas, ao mesmo tempo, ter a obrigação de custear o bem público através dos impostos. Ser cidadão significa, portanto, na democracia, ser alguém capaz de votar e ser votado para definir os rumos de uma determinada comunidade. O que é que eu estou querendo dizer? Há uma enorme tradição, mas há uma enorme tradição de, vamos dizer, defesa da cidadania na teoria do Estado que nós aprendemos. Essa defesa da soberania do Estado que nós aprendemos
é uma defesa do cidadão na cidade, vivendo na cidade. Só que, se nós olharmos o que está acontecendo, na medida em que os Estados são obrigados a compartilhar suas soberanias, na medida em que os Estados transferem parte da sua titularidade da iniciativa legislativa para fora, na medida em que os organismos multilaterais vão, de certo modo, assumindo funções muito específicas de ordenação mundial, nós vamos perceber cada vez mais que os Estados já não mais vão se preocupando com os cidadãos. Os Estados vão deixando os cidadãos, vão abrindo mão para que os cidadãos se autorregulem. Quando eu falo em autorregulação, não é um cidadão se autorregulando contra o cidadão, mas é um cidadão que pertence a um Lions Club, é um cidadão que pertence a um Rotary Club, é um cidadão como eu que pertenço à Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, a ADUSP. É um cidadão como vocês que pertencem à OAB, eu também pertenço à OAB. Não é? Nós vamos nos organizar não mais politicamente pensando a cidade, ativita, mas nós vamos cada vez mais pensando em nos organizar a partir de uma entidade. Nós vamos cada vez mais a nos pensar dentro como membros de uma entidade. E nós não falaremos mais diretamente como cidadãos com o Estado, através das eleições. São as organizações das quais nós estamos filiados que falarão com o Estado. E essas organizações falarão conosco. Traduzindo, para não ficar muito confuso, o que eu quero dizer é que, nesse direito que está surgindo, não há mais uma relação mecânica entre Estado e sociedade. O que vai ocorrer agora é o surgimento de uma relação não direta, não mecânica, entre o Estado e a sociedade. O Estado vai se relacionar com a OAB, o Estado vai se relacionar com as igrejas evangélicas, o Estado vai se relacionar com as centrais sindicais, o Estado vai se relacionar com as ONGs. As ONGs é que vão se relacionar comigo, as centrais sindicais é que vão se relacionar comigo, as igrejas evangélicas é que vão se relacionar com cada um de nós. E isso vai gerar, vejam bem, esse eu não consegui, por azar, quebrou novamente a minha impressora, não é? É esse o quadro que eu queria passar para vocês. Não é? Aqui o que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que aqui em cima está o Estado, aqui embaixo estão as organizações, mas no meio, não é? Estado e sociedade, no meio estão as organizações. Essas organizações vão ser aquelas que negociarão certos espaços com os Estados e essas organizações são as organizações às quais nós seremos filiados. E, portanto, nós vamos ter uma estrutura de relação entre Estado e cidadão mediada, não é, por organizações de natureza social. Isso não tem muita novidade, se nós pensarmos bem. A estrutura americana é essa. A estrutura americana, identificada por Alexis de Tocqueville na Democracia da América, era exatamente essa, não é? Eu morei nos Estados Unidos um tempo e, ao morar, eu percebia a importância dos organismos multilaterais. Desculpem, das associações de pais e mestres, associações de antigos alunos. Eu cheguei para morar numa cidade chamada Madison, na Universidade fica muito próximo de Chicago, na cidade do estado do Wisconsin, à beira dos lagos. Me disseram que fazia frio, levei as minhas roupinhas de frio de Campos do Jordão. Quando eu cheguei lá, simplesmente o meu orientador, o professor Trubik, cuja fotografia está ali, olhou para mim, sorriu e me chamou de caipira sul-americano. Ele disse, você não teve o cuidado de perceber que aqui o nosso inverno é de mais na média de 30 graus negativos no inverno. Ele estava brincando, era de 50 graus. E 2 dias depois bateu na porta do apartamento que eu tinha alugado uma pessoa da minha idade dizendo, eu sou diretor da antiga, sou antigo aluno da Universidade do Wisconsin, sou diretor da Associação dos Antigos Alunos e estou trazendo para o senhor botas, estou trazendo para o senhor isso. E qualquer dificuldade que o senhor tiver, o senhor não procure, não vá direto aos hospitais, nós é que encaminharemos o senhor aos hospitais, porque nós temos seguro para isso, seguro para aquilo. Quer dizer, ele me adotou, foi claro? Ele me adotou. Né? Essa associação de antigos alunos me adotou. E a partir daí, quando eu tive problemas e fui ao hospital, quando minha mulher ficou grávida, teve de ir ao hospital porque estava perdendo filho, foi essa organização que nos levou e que nos, de certo modo, deu uma garantia de bem-estar no inverno de menos 50 graus. Quando nós olhamos o Lions Club, qual é o papel que ele exerce? O Rotary Club, qual é o papel que ele exerce? Se vocês olharem, não é, vejam, qual é o papel de uma central sindical? É essa a ideia que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós estamos dentro de uma tendência no século XXI a um processo de evolução socioeconômica em que nós não falamos mais numa cidadania, vamos dizer, cívica, mas falamos numa cidadania organizacional.
nós não falamos mais numa situação que leva a se referir às pessoas, mas nós nos referimos cada vez mais a conflitos que nos levam a nos referir às organizações. Essa é uma ideia muito complexa, essa é uma ideia muito sofisticada que vem sendo desenvolvida há 10 anos pela sociologia alemã e pela sociologia americana. Vejam, cada vez mais o que eu quero dizer é que a relação Estado-sociedade não é mais filtrada pelos partidos, ela é filtrada por vários organismos. A gestão do Obama, que é considerado um grande presidente, vai nesse sentido. Ele hiperresponsabiliza o indivíduo, você não pode deixar de se filiar a uma organização, o hospital público não vai atender se você não tiver um suporte de uma organização para quem você pague uma previdência privada, que vem consumir o serviço público e por aí vai. Quer dizer, o Obama vai criar um serviço de previdência, um serviço de aposentadoria que exige que cada cidadão esteja vinculado a uma organização. É proibido o sujeito não estar vinculado a uma organização. Não há mais um atendimento a quem não está vinculado a uma organização. Nós não somos mais aquilo que eu chamo de cidadãos cívicos, nós somos cidadãos organizacionais. Eu acho que eu já disse para vocês isso, não é? Quando eu mencionei que vale mais o meu crachá do que a minha cédula de identidade. A OAB, essa OAB na qual nós estamos hoje filiados, a OAB de vocês e a minha OAB, a qual nós estamos filiados, criou um programa dizendo que era legal que o crachá valesse mais do que uma certidão de identidade. Mas para vocês fazerem uma consulta e uma denúncia, vocês eram obrigados a subir no prédio da OAB e o boy lá embaixo ficava com o crachá, ficava com a cédula de identidade, eles lhe davam um crachá para vocês reclamarem que a cédula de identidade tem mais peso do que o crachá. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a evolução socioeconômica da sociedade contemporânea está levando à superação de situações referidas a pessoas. Hoje são as organizações que estruturam as formas da vida social. Hoje são as organizações que impõem laços e vínculos sociais. Hoje são as organizações que substituem a cidadania cívica pela cidadania organizacional. Quer dizer, cada vez mais, o que é que eu estou querendo dizer? Cada vez mais, o que eu estou querendo dizer é que, ao contrário do que vocês aprenderam do ponto de vista do direito, nas faculdades de direito, nós não falamos em sociedade de indivíduos. Cada vez mais, hoje, nós falamos em sociedade de organizações. Hoje, um professor de introdução, eu chefio o departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, e nós oferecemos, na Faculdade de Direito, a disciplina, no primeiro ano, de Metodologia da Ciência do Direito e de Introdução. De saída, os meus professores e os meus assistentes vão chamar a atenção para o fato de que a sociedade não é mais uma sociedade de indivíduos, a sociedade é uma sociedade de organizações. Os indivíduos pertencem às organizações. O sujeito de direito não é mais o indivíduo. O sujeito de direito é o indivíduo filiado a uma organização. É a organização que é sujeita de direito. O indivíduo é sujeito do regulamento interno da organização. Pensem nisso abstratamente. Essa é a tendência. Eu disse a vocês que nós tínhamos uma tendência para o direito global, não se confirmou. Uma tendência para o Estado forte, não se confirmou. Uma tendência de fortalecimento do bloco regional. Confirmou parcialmente. Mas a grande tendência de 2010 para cá, o que nós descobrimos com a crise financeira, é isso que eu estou mencionando para vocês. Não é quem é que foi atingido por uma quebradeira de bancos, não é? O correntista. Mas esse correntista, em vez de buscar ele próprio o ressarcimento dos seus danos, foi buscar uma associação de correntistas, foi usar claramente um direito baseado no Código de Defesa do Consumidor, um direito voltado a uma defesa coletiva, que no fundo era um direito que somava no coletivo vários interesses individuais. Vejam, se nós olharmos, essa é a tendência que a sociedade está caminhando, essa é a tendência em que o direito está caminhando. Está caminhando para um direito que não intervém mais diretamente a sociedade, ele intervém indiretamente, ou seja, o direito estabelece marcos regulatórios. O que estiver entre um marco regulatório, os organismos sociais, os organismos intermediários podem deliberar o que eles quiserem. Vejam bem, antigamente a gente dizia tudo que está, não é tudo que não está permitido está proibido. Hoje, nós dizemos só está proibido ultrapassar os marcos regulatórios do Estado. Se eu tenho o marco A, onde está minha mão? Se eu tenho o marco B, onde está minha mão? O que estiver no meio, os organismos, não é? Teoricamente, os indivíduos e os organismos, na prática, os organismos poderão negociar o que eles quiserem. Eles só não poderão
negociar algo fora do marco regulatório. Traduzindo, quanto mais uma sociedade vai para um limite de calmaria, mais a distância entre o marco A e o marco B vai se alargando. Quanto mais nós temos uma crise de pandemia, uma crise financeira, mais esses dois marcos vão fechando, mas eles nunca vão se fechar totalmente. Eles sempre ficarão com um espaço entre um marco e outro marco. E dentro desse marco, o espaço é negociado livremente pelas organizações. Portanto, o que eu quero dizer é que nós vivemos hoje numa sociedade não mais de indivíduos, mas numa sociedade de organizações. E qual é a tendência? A tendência é que uma organização vá, de certo modo, negociar os interesses dela com uma outra organização. A OAB, mais hora, menos hora, vai ter de negociar, não é? A questão da chegada dos escritórios estrangeiros aqui no Brasil, a abertura do mercado de serviços legais aqui no Brasil. Já houve um racha dentro da OAB, esse racha foi dentro de uma visão clássica dos advogados tradicionais, que hoje têm o controle da OAB, e os advogados que pertencem à elite cosmopolita de negócios que criaram o CESA, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, a OAB dos advogados dos grandes escritórios. Não é? O que eu quero dizer? Mais dia, menos dia, diante de um inimigo comum, que é a abertura dos serviços legais do Brasil, o CESA e a OAB vão ter de sentar e negociar. Vejam bem, vão ter depois de negociar também com os contadores, porque com a globalização da economia, a saxonização do direito, o direito dos balanços, não, o direito corporativo na área de balanços também está sendo anglo-saxonizado. Lá na FEA, nós somos obrigados, o meu departamento é obrigado a dar algumas disciplinas, e os departamentos de economia, nós temos direito no departamento de economia, no direito no departamento de contabilidade, no departamento de administração e de ciências atuariais. O chefe do departamento de ciências atuariais já me disse, nós temos de começar, professor, a dar a contabilidade dos padrões norte-americanos, porque o Brasil está fazendo uma série de acordos de contabilidade nas sociedades anônimas e contabilidade pública. Claramente, o que ele quis dizer é o seguinte, me manda, por favor, um professor de direito que conheça o direito anglo-saxônico. Ensine para os meus professores, meus alunos, direito, instituições de direito, dentro de uma perspectiva do direito anglo-saxônico, direito com base, portanto, no direito comercial americano, no direito corporativo americano. O que eu quero dizer? Mais dia, menos dia, nós vamos ter de começar a perceber essas negociações. E essas diferentes organizações vão negociar. E cada negociação que essas organizações fizerem, gerarão, digamos assim, o quê? Acordo. Esse acordo é um polo irradiador de pequenos poderes. Com isso, nós vamos perceber a seguinte evolução. Eu estou caminhando para o final do curso. Não é? A aula de hoje talvez tenha sido a aula mais difícil desse curso, porque é a aula mais abstrata e é uma aula de projeção do que virá. Não é? No século XX, na sociedade industrial, do capitalismo organizado de pós-guerra, nós olhávamos o Estado e víamos o Estado baseado na ideia de soberania. Nós olhávamos a ordem jurídica e víamos o Estado soberano procurando, a partir de uma visão monista do direito, impor uma Constituição, reduzindo todo o direito a um direito constitucional. E víamos a relação piramidal de Estado, sociedade, o Estado governando, mandando, intervindo por controles diretos na sociedade. Século XXI, o que é que nós estamos percebendo? O conceito tradicional de soberania foi substituído pelo conceito de soberania compartilhada. O conceito de governo foi substituído pelo conceito de governança, que quer dizer, o Estado não consegue mais dar conta de todos os conflitos sociais. O que é que ele faz? Ele chama algumas organizações e diz, terceiro setor, não é o setor público, não é estatal, vocês vão ficar com certas funções públicas porque nós não temos condições de cuidar disso. E nós vamos ajudar vocês financeiramente e vamos ajudá-los a articular negociações com outras organizações. Nós vamos sair, portanto, de um controle direto do Estado, da sociedade, vamos para um controle indireto. O Estado controla as organizações nos controlam. Portanto, eu vou ter um controle indireto do cidadão por parte do Estado, por meio dessas organizações. Aí, cada organização vai ter que fazer acordo com a outra. Nós vamos caminhar na linha, portanto, de uma sociedade em redes de negociações. Portanto, o que eu quero dizer aqui, no século XX, nós olhávamos a sociedade, falávamos em hierarquia, falávamos na sociedade de indivíduos, falávamos nos direitos humanos de primeira geração. Vejam bem, quando eu olho o direito moderno, o Estado moderno no século XX, quando eu olho o Estado, eu falo em hierarquia. Quando eu olho o Estado, eu falo em poder constituinte originário. Quando eu olho o direito, eu falo em hierarquia. Não é? Eu falo na tripartição dos poderes e o Supremo e a hierarquia do Judiciário. Quando eu olho a sociedade, eu falo numa sociedade dos indivíduos. E quando eu olho os direitos humanos, eu falo nos direitos de primeira geração. Os direitos, não é? Os chamados direitos negativos. Os direitos
cumpríveis. Não é? O direito de poder falar, o direito de ser votado, o direito de votar, as garantias fundamentais e por aí vai. Quando eu olho essa evolução que eu procurei trazer a vocês, depois da crise do petróleo, de um direito que vai, de certo modo, tendo de ser reorganizado para atender às necessidades de estados mais complexos, estados que vão ser fortemente obrigados a mudar em função do desenvolvimento, da velocidade do desenvolvimento tecnológico, nós vamos perceber que a ideia de governo vai ser substituída pela ideia de governança. Nós vamos começar a perceber que a ideia de legalidade vai ser substituída pela ideia de eficiência. A regulação é a melhor, não é a regulação que protege o indivíduo, é aquela que melhor se adequa às necessidades do processo produtivo. Com isso, nós vamos começar a perceber, nós vamos falar também em hierarquia, no século XX, no começo do século XXI, em hierarquia e heterarquia. E aí já falamos na sociedade das organizações. E aí nós vamos começar a perceber que o direito que nós vamos falar é basicamente um direito que o Banco Mundial, que o Fundo Monetário Internacional, que a OCDE, de certo modo, nos baliza, não é? E hoje, já no século XXI, porém, já numa nova década, a década de 2020 a 2030, quando nós olhamos o mundo, quando nós olhamos o que vai sair, a tendência é de que não vai haver um equilíbrio em partes iguais entre hierarquia e heterarquia, como ocorreu entre 2000 e 2010. Agora, de 2010 a 2020, 2020 para frente, nós vamos ter cada vez mais sociedades heterárquicas, um mínimo de hierarquia vai haver, mas nós vamos ter uma sociedade cada vez mais heterárquica, uma sociedade em que as negociações entre as organizações serão viabilizadas em tempo real vamos dizer, pelo computador, pela internet. Com isso, a teoria do direito já está dizendo que, depois de uma sociedade de indivíduos no século XX, depois de uma sociedade de organizações de 2000 a 2010, agora, a partir de 2010 a 2020, 2030, nós vamos ter uma sociedade de networks. Em vez de ter direitos humanos de primeira e segunda geração, em vez de termos apenas e tão somente as reformas jurídicas de segunda geração propostas pelo Banco Mundial, pela OCDE, as redes sociais vão ter uma capacidade normativa para os seus filiados, para aqueles inseridos nas redes sociais, e nós vamos ter uma forte expansão, uma fortíssima expansão do que nós chamamos de autorregulação. Quer dizer, o que eu quero dizer em outras palavras é que nós vamos para um processo em que nós teremos uma lei quadro, uma lei quadro, quer dizer, uma lei que coloca os marcos regulatórios, e dentro dos marcos regulatórios nós podemos fazer o que quisermos, as organizações das quais somos filiados poderão fazer o que quiser, desde que não ultrapassem os marcos regulatórios. Isso abre caminho para o pluralismo jurídico. Começa que isso abre caminho, por exemplo, para o restabelecimento do direito costumeiro. Depois nós vamos ter a possibilidade de falar no direito técnico da produção. Quer dizer, vocês operam com padrão Microsoft, com que tipo de padrão vocês operam? Depois nós podemos falar livremente no direito regional, direito comercial regional. Depois podemos falar no direito privado, no direito internacional, econômico. Nós podemos falar em várias camadas de direito, em vários ordenamentos, que tem cada uma baia, é como uma piscina olímpica, cada um caminha na sua baia, cada um concorre na sua baia, cada um atravessa a sua baia, sempre numa perspectiva, não cruzando os limites da baia do colega ao lado. Ou seja, nós vamos ter uma situação de pluralismo jurídico. E essa situação de pluralismo jurídico vai exigir duas coisas, para terminar. Vai exigir que a gente perceba cada vez mais aquilo que nos Estados Unidos e na Europa hoje é chamado de um capitalismo high speed, um capitalismo de altíssima velocidade. Qual é o problema de um capitalismo de altíssima velocidade? Vejam bem, é um problema de tensão entre economia e direito. O que é esse conceito de high speed? É o conceito de uma velocidade alucinante na distribuição criadora, no ciclo de rotação do capital. O que é hoje muda amanhã. Cada vez menos eu tenho tempo para respirar. Cada vez mais eu tenho o quê? A necessidade, a angústia, o medo de ter de enfrentar uma incerteza de um sucateamento inesperado do ponto de vista tecnológico. Portanto, hoje, a evolução da teoria do direito se dá, da filosofia do direito, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, se dá exatamente no sentido de tomar como ponto de partida aquelas perguntas que eu fiz para vocês há alguns minutos atrás. Como é que eu lido com rupturas? Como é que eu lido com bifurcações? Como é que eu lido com incertezas? Como é que eu lido simultaneamente com a normalidade e a anormalidade? Como é que eu lido com a tensão entre uma economia cada vez mais veloz e que é operada em tempo real e um direito que, pela sua tradição, é um direito mais lento, ainda que
o Banco Mundial tenha pedido reformas que acelerem a aplicação do direito e eliminem parte da discricionariedade da magistratura. Essa é a primeira ideia, não é? Essa ideia vai se subdividir em dois níveis: a ideia de mercado e a ideia de política. No campo do mercado, vai ficando claro, não é, que nós caminhamos na linha de uma aprendizagem constante. O tempo todo nós temos de caminhar na linha de uma aprendizagem constante. Quer dizer, a ideia de um curso de pós-graduação, lato sensu, a ideia de uma ESA, a ideia de um INSPER, a ideia de uma GVLOL, essa ideia veio para ficar, né? Eu tenho de ter uma aprendizagem constante, porque se eu me deixar superar pela tecnologia, eu serei uma mão de obra sucateada e, portanto, eu serei objeto preferencial do desemprego estrutural. Experimentação constante. Eu tenho de trabalhar com uma linha de experimentação constante. Eu tenho o tempo todo de levantar, de interrogar. Se vocês olharem as minhas aulas, não sei se são boas ou chatas, os meus alunos, quando eu termino a última aula, alguns alunos vêm cumprimentar pelas aulas, me elogiam, mas fazem uma reclamação dizendo que eu sou pessimista, que eu tiro deles uma visão de mundo, que eu condiciono tudo a uma identificação dos gargalos estruturais da sociedade. Essa é a atitude do sociólogo. Essa é a atitude do sociólogo. Sociólogo e historiador são emissários das más notícias. Quando nós observamos uma sociedade, quando nós observamos um sistema social, nós queremos saber se ele funciona bem ou mal. O que é que pode levá-lo a funcionar mal? O que pode levá-lo a funcionar mal é nesse momento que nós fazemos pesquisa de campo. E nesse momento em que fazemos pesquisa de campo, somos nós capazes de identificar, por meio de projetos com forte densidade matemática, diagnósticos de que determinados tipos de problemas podem levar a problemas cada vez maiores mais à frente. Quer dizer, nós temos de fazer um processo de erro e acerto, levantar a pergunta. Se vocês prestarem atenção, a minha metodologia, o meu curso de pós-graduação na USP é o curso de Metodologia da Ciência do Direito, em que eu tento desenvolver, junto aos meus alunos, que serão professores no futuro, uma atitude interrogativa. Sejam céticos, sejam pessimistas da razão, sejam céticos, tentem ver o que está por trás do discurso de face dos professores de direito. O que é que eles leram? Não quero saber o que eles falam, quero saber o que está por trás das falas dele. Portanto, primeiro, aprendizagem constante. Segundo, experimentação permanente. Isso é coisa de análise jurídica. Isso aqui não é nenhum professor de administração que está recomendando. Terceiro, vocês, ao lado da aprendizagem constante, ao lado da experimentação permanente, vocês têm de fazer práticas de benchmarking. O que é uma prática de benchmarking? Né? Vejam, eu tenho de comparar a qualidade da minha aula com a qualidade da aula do meu professor concorrente na PUC, do meu professor concorrente do Mackenzie, do meu professor concorrente na GV. Na GV são todos meus alunos, não é? E lá eu estou licenciado. Mas eu sei que eles vão crescer, eu sei que eles estão crescendo, eles vão amadurecer e sei que um dia vão me ultrapassar. Então, eu tenho de ter uma certa consciência quando é que eu começo a entrar em decadência, quando é que aquele aluno que eu formei como mestre e doutor na USP vai ter, né, a chegar à maturidade e vai ter uma ousadia maior do que a minha. Quando é que o meu escritório, eu não tenho escritório, quando é que o escritório de vocês vai se autorreformar e vocês concorrem com quem? Digamos que vocês disputam um nicho de mercado em que 20 ou 30 escritórios estão disputando. E em que esses outros 29 escritórios têm que vocês não têm. No que vocês são bons, no que eles não são bons. Se vocês não fizerem esse exercício de benchmarking, vocês não terão a capacidade de fazer autocrítica. Portanto, vejam, a aprendizagem constante, experimentação permanente e práticas de benchmarking. Quer dizer, um Banco Itaú faz o tempo todo uma comparação com a qualidade, por exemplo, do serviço que ele presta em relação ao Bradesco, em relação ao Santander. A mesma coisa faz o Bradesco, a mesma coisa faz o Santander. O INSPER me procurou num determinado momento para ajudar a montar o curso de Direito. Eu tinha ajudado a montar o curso de Direito da GV. Sugeri vários alunos meus de uma geração posterior àqueles que estão na GV, o INSPER já pegou todos, não é? E aí eles começam a fazer uma série de estudos, o que eles podem no INSPER acrescentar e o que a GV não tem. Isso obrigou a GV a tentar se antecipar para saber o que o INSPER vai oferecer que nós não oferecemos. É claro que o INSPER faz todo um projeto de elaboração de um projeto de um curso de Direito a portas fechadas para que a GV não possa ter ideia do que eles vão fazer. Eles querem surpreender o mercado. E é claro que a GV está o tempo todo querendo saber o que vai fazer. Ao mesmo tempo, o INSPER quer saber o que é que a GV vai mudar. E a GV vai mudar, vai, mas ela não quer que o INSPER saiba. Eu tenho aí a necessidade de um processo de benchmarking. Quarto, parceria público-privada. Elas vieram para ficar. E, em quinto lugar, a ideia de legitimidade a partir de uma legalidade a priori. Vejam, a ideia de uma Constituição a partir de um poder constituinte originário, como legitimidade de uma ordem jurídica, vai abrir caminho para uma legitimidade pelos resultados.
por uma legitimidade pela eficiência. Ou seja, as empresas vão admitir, num determinado momento, que elas vão dar uma banana para certos tipos de direito, mas, no momento em que elas apresentarem resultados e pagarem dividendos e satisfizerem os seus mercados consumidores, elas estarão se legitimando pela sua eficiência. Ou seja, a ideia é, não importa mais a maneira como eu produzi o direito de que eu preciso. Mesmo que eu produza um direito que, de certo modo, não bata com o direito da Constituição, que ficou lá atrás, porque a Constituição ficou parada e o mundo avançou, se eu for eficiente, eu estarei me legitimando perante a minha clientela. Se eu for eficiente, eu estarei me beneficiando perante o meu público consumidor. É quase como se eu dissesse o seguinte, eu pego um aluno, antigamente eu pegava o aluno e ia lá para frente, o professor muitas vezes fazia perguntas, humilhava o aluno, e era uma verdadeira, eu sou dessa geração, era um desastre absoluto. Né? Eu sou de uma geração em que a gente era obrigado a ficar de costas para a classe num canto de sala de aula. E eu me lembro que veio depois uma geração nova de professores que disse que aqui não abusa, etc., etc., e a partir daí, com os meus filhos e agora com a minha neta, eu vejo claramente uma preocupação com a humanização do ensino. Né? Mas eu ainda vejo professores do Largo São Francisco, da velha guarda, dizendo, eu vou fazer, sim, o ensino da velha guarda, vou humilhar o aluno que não sabe e vou me legitimar pelos resultados que eu obtiver, fazendo com que ele se enquadre. É essa a mentalidade, é uma mentalidade mais perversa, ou muito mais perversa. Mas é isso que eu quero que vocês percebam. A legitimidade pelos resultados também veio para ficar. Então, em termos de mercado, não é? O capitalismo high speed valoriza a aprendizagem constante, experimentação permanente, práticas de benchmarking, parcerias público-privadas e legitimidade pelos resultados. E do ponto de vista da política, nós estamos, hoje, trabalhando, tentando identificar, na governança de múltiplos níveis, de saída, uma governança onde eu tenho poder público e poder privado, sociedade. Onde eu tenho poderes locais, não estou falando de municípios, estou falando de organizações, tipo Lions Club, Rotary Club, centrais sindicais, coisas do gênero, igrejas evangélicas, coisas do gênero. ONGs, né? Movimentos sociais, o terceiro setor, o setor público não estatal, as ONGs empresariais, tipo movimentos todos pela democracia, e por aí vai. Segundo, formas de experimentalismo democrático. Na gestão do ministro Márcio Tomás Bastos, na Justiça, ele não podia me ver, ele corria para mim e dizia, veja o que nós estamos fazendo, nós estamos com 3 projetos para criar justiças de paz, se derem certo esses projetos, nós vamos criar no Brasil inteiro justiça de paz novamente. Um projeto era ali no ABC, em Diadema, outro projeto era no Rio Grande do Sul, do lado de Porto Alegre, em Canoas, e o terceiro era em Itati, do lado de Brasília, não me lembro o nome da cidade agora. Então, eram projetos de experiência. Aquele projeto de orçamento participativo do PT em Porto Alegre também foi um projeto de experimentalismo democrático. Havia um prefeito em Campinas que também trabalhou como espécie de orçamento participativo e medidas emergenciais numa crise que foi a crise do petróleo. Essas são experiências de experimentalismo democrático. Essa ideia de auxílio emergencial também pode vir a ser, ou de empreendedorismo pode vir a ser classificada como experimentalismo democrático. Governança de múltiplos níveis e experimentalismo democrático. Terceiro, imaginação institucional, criatividade institucional. Um dos mais importantes professores de Harvard é um professor brasileiro. O pai dele era americano, a mãe era brasileira. Ele se formou no Brasil, foi muito jovem para os Estados Unidos, se formou depois em Direito aqui no Brasil, ganhou uma bolsa, foi para os Estados Unidos fazer o doutorado em Harvard, ficou lá, professor de Harvard, hoje tem a minha idade, é catedrático em Harvard, mora em Harvard, fala um português horrível, só fala como americano, e ele é amado fundamentalmente pelos alunos até hoje. Ele vai dar uma aula no auditório para 20 alunos, ele tem de dar aula no auditório porque o número de ouvintes é tão grande, de ex-alunos e novos alunos que ainda não são alunos dele, que ele tem, em média, 600 a 700 alunos por aula. E ele tem um livro que é um livro muito... Tem vários livros, mas um dos livros mais importantes dele, considerado um dos melhores livros de filosofia e de direito desde o século XX para cá, do século XXI para cá, é sobre a imaginação institucional do direito. Imaginação institucional é formatação de contrato, criação de balizamento jurídico para novas experiências políticas. Se eu quero entender o que é uma governança de múltiplos níveis, eu tenho de entender de imaginação institucional. Eu tenho de ser criativo. Se eu quero entender o que é um experimentalismo democrático,
fazer experiências para adensar a democracia, eu tenho de ter imaginação institucional. Eu tenho de ter preparo intelectual. Eu tenho de ter criatividade. Terceiro, quarto, primeiro na área política, governança de múltiplos níveis. Segundo, experimentalismo democrático, imaginação institucional. Quarto, internacionalização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, não é, são movimentos que vieram para ficar, estão crescendo, e aqueles movimentos internacionais, como Oxfam, como Greenpeace e outros, hoje são movimentos que têm um peso significativo na produção do direito mundial. Chamo muito a atenção de vocês para Greenpeace. Vejam essa Greta, né? Vejam essa Greta. Ontem, alguém me vendo no programa de televisão, um bolsonarista maluco qualquer, disse que pela idade dela ela não tem a menor capacidade de entender o que ela está fazendo, que ela não brincou com boneca. Era uma análise primaríssima. Ela se tornou, não é, um instrumento de uma luta política mundial. Ela se tornou um instrumento de uma ONG com uma afirmação mundial. Vejam, ela se tornou um ícone, ela é o símbolo da afirmação de uma organização não governamental mundial que sempre negocia de igual para igual, que é ouvida como interlocutora na Conferência do Meio Ambiente. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. A internacionalização dos movimentos sociais introduz um ator novo, ao mesmo tempo em que os partidos políticos e os sindicatos tradicionais decaem. E, por fim, nós vamos ver uma grande polêmica, grandes movimentos para uma reconstitucionalização dos direitos sociais. Não é? Nós vamos ver uma grande discussão sobre a reconstitucionalização dos direitos sociais. Por quê? Porque esse modelo de direito novo que está surgindo, ele atende às necessidades da economia. Ele atende à necessidade das empresas. Ele atende à necessidade dos governos. Esse modelo que eu passei para vocês, não é? Esse modelo, principalmente esse modelo, que é o modelo do Estado e a sociedade, e a relação é indireta, intermediada pelas organizações, ele atende claramente ao Estado. Para o Estado é mais fácil administrar uma sociedade. Ele baliza e terceiriza para as organizações, abre linhas de crédito e deixa as organizações, as diferentes organizações, cuidarem da sociedade. Agora, para a economia também. Ele permite que as cadeias produtivas se autorregulem e o Estado cria apenas e tão somente o direito do abuso do poder econômico, direito antitruste e direito de fusão e incorporação e regulação econômica. O resto, o mercado se cuida. Para o mercado e para as organizações, esse modelo é muito interessante. Agora, e para a sociedade? Para a sociedade, vocês devem ter percebido que, embora eu tenha dito que meu curso no primeiro momento tenha sido neutro, não existe neutralidade. Desde o início eu vou mostrando para vocês não é, a questão da perda não é, do status da classe média, a perda de renda do proletariado, a mobilidade social descendente, o aumento do desemprego, o aumento da criminalidade, o aumento do desemprego nas faixas juvenis, o papel do aumento do desemprego como fator de aumento da criminalidade e da radicalização ideológica. Quer dizer, se vocês olharem, o que eu estou querendo dizer é que essa análise que eu fiz para onde está indo o direito mostra que nós temos mais uma tensão, prometo que é a última do dia. A tensão esse modelo é absolutamente compatível, não é? Ele se encaixa estruturalmente, para usar um palavrão que nós sociólogos do direito usamos, ele se acopla, acoplagem, ele se acopla estruturalmente com a economia, com as empresas e com a política e com o direito. Há uma acoplagem tranquila entre as estruturas de comércio, as estruturas financeiras, as estruturas econômico-financeiras, as estruturas empresariais, as estruturas jurídicas. Mas não há uma acoplagem com a sociedade. Esse é um modelo que não se preocupa com o agravamento das instâncias sociais, com as desigualdades econômicas. E aí a grande pergunta é, o que ocorrerá quando esse modelo não é, for submetido a testes de estresse, com grandes movimentos sociais, com grandes saques, com grandes problemas de invasões, pós-pandemia. Não estou falando do que está acontecendo na pandemia, mas pós-pandemia. Ou seja, em que medida nós teremos condições de ver esse modelo deter a radicalização, o retorno do fascismo e do nazismo, ou certas bagunças sociais, tipo Rio de Janeiro, onde há certos bairros em que as milícias já não entram. Não é? Em que medida, do ponto de vista social, o sucesso desse modelo, em termos econômicos e jurídicos, não poderá ser uma tragédia social. Para isso é que a sociologia do direito vem trabalhando. Quer dizer, ela vem tentando exatamente mostrar não é, que o custo desse modelo jurídico que está surgindo
pode ser muito mais caro do que nós imaginamos. Ele é muito pouco sensível aos problemas da desigualdade social. Ele é muito pouco sensível aos problemas da miséria. No limite, ele tenta compensar, não é, a miséria com políticas de focalismo. Políticas de focalismo são as políticas pensadas pela Universidade de Chicago. Políticas de focalismo são as políticas que buscam aplicar os recursos escassos a partir de um corte de renda. As políticas de focalismo são políticas que dizem o seguinte: vamos cortar a renda na altura, por exemplo, de quem ganha 2 salários mínimos, renda familiar de 2 salários mínimos. Vamos procurar daí uma renda mínima de integração. Vamos dar X%, 2 salários mínimos para essas famílias. E essas famílias vão ter de, a partir daí, poder viver, poder trabalhar com esses 2 salários mínimos, mas não vai ter mais hospital público, não vai ter mais creche pública. Com esses 2 salários mínimos, com esse voucher, ela vai procurar, a família vai procurar comprar uma creche, quer dizer, uma matrícula numa creche para o seu filho e um pequeno plano de saúde. Nós vamos, com isso, não gastar mais com o SUS, não vamos gastar com uma rede pública de saúde. Não é? E se a família, se o chefe da família usar isso em aguardente ou em droga, ele vai ser punido. Quer dizer, o contraponto de uma política de focalismo é a política de tolerância zero. E aí, a partir daí, depois de feito o corte, tudo mais, ou seja, a partir de quem não for beneficiário, 2 ou 3 salários mínimos, de 3 salários mínimos para cima, tudo é pago. Ensino público é pago, hospital público é pago, previdência pública é paga, ou seja, o serviço público praticamente acaba. Essa experiência de focalismo é a experiência que esteve cogitada pelo governo Temer. Essa experiência foi a experiência que esteve cogitada no começo do governo Bolsonaro, quando vieram as medidas emergenciais, as primeiras medidas emergenciais do ano passado. O ministro Paulo Guedes, que é formado em Chicago, que é um liberal extremado, procurou exatamente usar como pretexto para ajudar os pobres na pandemia a implantar uma política de, vamos dizer, de focalização no Brasil. Ela é uma política altamente conservadora, é uma política altamente extremista do ponto de vista liberal, é uma política de compensação, é uma moeda que a gente dá para que aquele sujeito que ganhe pouco não venha incomodar, não venha encher paciência, não venha tumultuar a vida social. O que eu quero dizer é que esse modelo que eu apresentei é um modelo de análise empírica, claro que tem muita teoria nas aulas que eu dei, e é um modelo que procura mostrar para onde nós estamos indo. Qualquer que seja o caminho, não é um caminho pacífico. Qualquer que seja o caminho, é um caminho de tensão. Qualquer que seja um caminho, é um caminho de muitas incertezas. O que eu procurei foi, nessas 8 aulas, sensibilizá-los para isso, chamar a atenção para a necessidade de não ficar lendo Rui Barbosa, Pontes de Miranda e outras carcaças gloriosas, tentar ler coisas novas, tentar ler tudo que puder estar na linha de uma transversalidade jurídica, quem são os novos atores que estão surgindo, etc, etc, etc. Um pouco da bibliografia que eu citei, que a Raíssa distribuiu para vocês, ajuda. Por exemplo, quem quiser discutir essas questões com um mínimo de abstração, eu sugiro a leitura de um professor, tem livro dele em português, é um professor inglês chamado Robert Jessop, Jessop, ele é um professor que tem uma formação tanto na linha da teoria de sistemas quanto na linha neomarxista, muito moderado marxista, e faz análises preciosas, mas muito interessantes de como é que nós estamos vendo as transformações do direito do Estado. Eu tento colocar, com alguns estudos empíricos, em 2 livros, Sociologia e Conjuntura, publicado pela Saraiva e pela Fundação Getúlio Vargas, vou fazer isso, eu tentei publicar um outro livro, também pela Saraiva e pela GV, O Direito e o Estado depois da Crise. No Direito e Estado depois da Crise é um livro escrito a partir da crise financeira, o livro que ganhou o prêmio Jabuti, a 2ª edição. E aí eu começo a discutir com vocês basicamente o seguinte: para onde vai o Estado depois da crise? O Estado vai em que linha? Não é? Vai ser um Estado forte? Vai ser um Estado global? Vai ser a ênfase ao modelo de fortalecimento dos Estados regionais. E, ao mesmo tempo, eu também discuto a questão relativa a esse modelo que eu apresentei hoje. No Sociologia e Conjuntura, eu discuto a crise da teoria do direito, a crise do petróleo, a reorganização do capitalismo organizado, que sai da crise do petróleo, entra no processo de transição e reaparece ali na altura de 2000, inteiramente organizado, mas dentro de uma linha liberal. Na realidade, são 2 livros que se encaixam muito bem. O autor se chama Jessop, Jessop, Robert Jessop. O trabalho... É só vocês entrarem na internet e pegarem o nome do livro dele.
acho que é o futuro do Estado, The Future of the State, mas tem em português, tem em espanhol e tem em inglês. E outra coisa que eu sugiro a vocês, se vocês estiverem interessados, entrem num site, acho que espanhol todo mundo lê, entrem num site, ponham no Google, Daniel Innerarity, Innerarity, Innerarity. Ele é um basco, já falei isso para vocês na semana retrasada, ou passada, formou-se na Alemanha, foi professor na Washington University, é professor do Instituto Internacional de Sociologia, do Instituto Universitário Europeu, European University Institute em Florença, e foi professor da London School, e é hoje considerado um dos mais importantes filósofos políticos e não é formado em direito. Mas ele é um especialista em teoria do Estado na Europa. E ele escreve a cada 20 dias para o jornal É o País. E vocês entram no site chamado Governança e Democracia, em espanhol. Quer dizer, Governança, Y e Democracia. E aí vocês vão lá, abrem a aba Opinião. Se vocês tiverem a paciência de ler artigo por artigo, ele está escrevendo em 2016, a cada lote de artigos ele transforma os artigos em livro. Né? Na realidade, ele tem a mesma estrutura que trabalha do mesmo modo como eu. Eu transformei os meus artigos no blog cultural do Estadão, na página 2 do Estadão, no site J, um projeto de vida. Cada artigo tem uma sequência, de repente eu os fundo e formo um livro. Ele faz a mesma coisa. Independentemente de comprar os livros dele, que existem em português, basicamente, eu sugiro que vocês comecem a ler, por semana, 2 ou 3 artigos. Ele é brilhante para vocês. Brilhante. No primeiro momento, como ele vem da teoria do sistema, a teoria do sistema tem a necessidade de vocês dominarem um pouco alguns conceitos. Mas na hora que vocês dominarem os conceitos, é como andar de bicicleta. Né? A hora que vocês tiverem um mínimo de segurança no domínio dos conceitos, vocês não precisam dar rodinhas. Ele tem, por exemplo, se vocês me deixarem dar uma olhadinha aqui. Do Bob Gissop, né? É um livro, eu tenho em inglês. State Power, é o último livro dele. Não, State Power, é o último livro dele. E ele tem outro, The Future of the State. Esse aqui vale a pena quem lê inglês, e o outro que tem em português também vale a pena. O próprio Gissop, ele e a mulher, vão escrever um segundo livro, além do approach regulacional. Em inglês, além do approach regulacional. Quer dizer, eles estão indo além do Estado. Eles estão exatamente tentando concentrar a sua atenção nesse pluralismo jurídico, nesse sistema jurídico em que o Estado baliza através de marcos regulatórios. E o que estiver no meio pode ser livremente negociado por cidadãos e organizações. Eles querem exatamente o que está no meio. Eles querem discutir o que está no meio. O Daniel Innerarity, se vocês deve ter publicado uns 6 ou 7 livros, não é? Ele coloca, por exemplo, num livro, A Internet e o Futuro da Democracia. Quer dizer, ele está simplesmente mostrando como é que a velocidade da internet e as redes sociais vão destruir os partidos políticos e vão aumentar o risco de bolsonarização da política, ou, se quiserem, de radicalização da política por meio de neonazistas e neofascistas. É um livro rigoroso, para a teoria do Estado, é um livro rigorosamente brilhante. Não é? Isso que eu estou mencionando para vocês, não é? Ele publica, junto com Javier Solana, que foi ministro das Relações Exteriores da União Europeia, A Humanidade Ameaçada, Como Governar os Riscos Globais. Como governar os riscos globais. Enquanto nós não soubermos governar os riscos globais, a humanidade está ameaçada. É um livro de ciência política. Aqui ele está falando como a democracia do conhecimento. No mundo em que o conceito schumpeteriano de destruição criadora aumentou brutalmente, não é, a produção de conhecimento científico, isso muda a nossa qualidade de vida, para melhor ou para pior. Não é? E é o que ele vai discutir, por uma sociedade inteligente. Depois ele vai discutir um livro clássico, esse tem em português, editado tanto no Brasil quanto editado pela Teorema, que é uma editora de Lisboa, A Transformação da Política. Esse livro é brilhante, talvez seja o melhor de todos que eu tenho aqui. A Transformação da Política. Essa é, digamos, a dica de leitura que eu deixo para todos vocês. Agradeço a atenção que vocês me deram. Adorei dar esse curso para vocês.
É uma pena que a gente não consiga identificar cada um pelo quadradinho, pelo retratinho aqui. Eu sou da velha guarda, quer dizer, quando a gente dá aula, a gente olha para a cara do aluno e, conforme a reação do aluno, a gente sabe se está agradando ou se está enchendo a paciência do aluno e a gente faz uma autocrítica. Mas eu espero que tenha cumprido o papel que a ESA me pediu e me coloco depois à disposição de vocês. A Raíssa sempre será o nosso ponto de contato. Ainda ontem, nós estamos discutindo um novo curso bem diferente para junho, de 4 aulas, 3, 4 aulas. A ESA está me pedindo para continuar com essa experiência. E o curso é um curso sobre o judiciário, quer dizer, como é que fica a justiça no sistema político no contexto de tensões sociais. Seria um curso sobre acesso à justiça, ativismo judicial e coisas do gênero. Gente, é isso. Eu agradeço. Em junho, possivelmente estaremos de volta. Isso vai ser negociado ainda hoje ou amanhã com o Adriano da ESA. E fico à disposição de vocês. O trabalho final vai ser entregue para a Raíssa. A Raíssa é a pessoa que faz esse tipo de controle. Pode ser que ela tenha tido algum problema com o filho dela hoje. Semana retrasada, ela estava muito gripada, tanto que ela ficou com medo de estar com a pandemia, mas não estava, felizmente, com a pandemia. Ela entrará em contato com vocês. Tá bom? Estou saindo, então. Um abraço a todos. Professor, um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, professor. Até logo. Aula incrível.